Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um só lugar. Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. A Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente manifestou preocupação com as críticas do presidente Lula à condução do licenciamento da exploração da margem equatorial pelo IBAMA. A entidade disse considerar contraditório que um país que sediará a COP30 adote posturas que fragilizam a governança ambiental. O mandatário brasileiro afirmou que o Instituto está demorando para analisar o projeto. A senadora Damares Alves foi condenada a indenizar uma professora por acusá-la de ameaçar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A parlamentar terá que pagar uma multa de R$7 mil à mulher. A decisão aponta que Damares compartilhou nas redes sociais uma versão editada de uma entrevista da professora com declarações fora de contexto. Ainda cabe recurso. A polícia dos Estados Unidos prendeu o cubano Daniel Siquema, acusado de ser o mandante do assassinato do ex-marido, o galerista Brent Siquema. O crime aconteceu no início de 2024, no Rio de Janeiro. Segundo o FBI, Daniel pagou $5 mil a um assassino de aluguel e prometeu uma transferência maior após a execução. E os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversaram hoje por telefone e discutiram oportunidades para atingir a paz na guerra com a Rússia. O mandatário ucraniano disse que Trump compartilhou detalhes da conversa que ele teve com o líder russo, Vladimir Putin. Segundo Zelensky, os dois concordaram em manter contato e planejar reuniões futuras. No horário de Brasília, 7h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Mirassol, Ponte Preta, Corinthians, Santos. 7h05. Olá, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho, às 7h30, a Ponte Preta, animada após a vitória no derby, viaja até Mirassol, onde enfrenta o Leão. Jogo válido pela 9ª rodada do Paulistão. E a Ponte, com uma vitória nesta noite, pode assumir a liderança do Grupo D e dar um passo importante rumo à segunda fase do Paulistão. Jogo lá no Maião, 7h30. É esse jogo que você confere aqui com a gente na CBN. Obrigado a você que nos escuta no 99.1 do seu rádio, também no YouTube e nas demais plataformas digitais. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Chaves, estarei aqui no Central da Bola, trazendo todas as informações do futebol. Hoje tem muito futebol, quarta-feira de muito futebol pelo Brasil, e você fica bem informado aqui na CBN. Com Marcelo Abreu nos comandos técnicos, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN.
Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Mirassol, Ponte Preta. De imediato, pedindo a sua participação aqui, faça essa jornada conosco, mande sua mensagem pelo WhatsApp no 19991869070. Também participe lá no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Mande aí seu palpite, a sua observação para esse jogo entre Ponte Preta e Mirassol. Mirassol e Ponte Preta, jogo válido pela 9ª rodada do Paulistão. E sem perder tempo, vamos dar um giro na equipe CBN com as primeiras informações da Ponte Preta com o Antônio Lupe. Muito boa noite, Lupe. Tudo bem, Chaib? Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Macaca que quer buscar um bom aproveitamento fora de casa. Embalado pela vitória contra o Guarani na última rodada, a Ponte entra em campo para tentar vencer mais uma longe dos seus domínios e, como você disse, permanecer na zona de classificação do grupo D do Paulistão. O técnico Alberto Valentim não vai contar com o zagueiro Simon. Expulso no clássico contra o Bugre, ele cumpre suspensão. Sérgio Rafael foi o escolhido para começar do sistema defensivo. Quem também está na escalação titular é Pacheco, que ocupa a vaga de Maguinho na ala direita. Lucas Cândido também é outra novidade na escalação da Macaca. Ele vai no lugar de Danley, que fica como opção no banco de reservas. Jean Dias, ele que foi eleito o melhor jogador em campo no clássico contra o Guarani de número 209, está confirmado no ataque ao lado de Victor Andrade. Muito obrigado, Antônio Lupe. E o adversário da Ponte, o Leão, o Mirassol, que está fazendo grande campanha no Paulistão, subiu a Série A do Brasileirão, também vai ser o caçulinha da Série A do Brasileirão, mas o Paulistão também faz boa campanha, Lupe. Mirassol! E pode garantir a classificação em caso de vitória em cima da Ponte Preta daqui a pouquinho no Maião. O Mirassol, que faz uma campanha espetacular jogando em casa, 4 jogos, 3 vitórias e um empate que aconteceu na última rodada contra o Noroeste. O técnico Eduardo Barroca faz algumas mudanças na equipe. Alain Imperiur, zagueiro, aparece no sistema defensivo ao lado de João Vitor. Cleison, ex-Ponte Preta, está confirmado no ataque ao lado de Negueba, e o destaque do Mirassol na temporada 2025, atacante Yuri Castilho. É, jogo complicado pra Ponte Preta, daqui a pouquinho, 7:30 da noite, a Ponte, que está na zona de classificação no grupo D, é a segunda colocada neste momento, está atrás apenas do São Bernardo. A Ponte é a segunda com 15 pontos, São Bernardo é o líder, tem 16, o Palmeiras está ficando fora da fase final do Paulistão, o Palmeiras é o terceiro nesse grupo com 13 pontos e o Velo Clube o quarto colocado com 5 pontos ganhos. Vamos ver então nesta noite se a Ponte consegue assumir, porque daqui a pouquinho também tem Noroeste e São Bernardo. São Bernardo, líder do grupo D, joga daqui a pouquinho, enfrenta o Noroeste lá no Alfredo de Castilho, jogo complicado também. Ao meu lado aqui também Carlão de Freitas, que mais uma vez vai comentar a partida. E aí a expectativa da Ponte Preta nessa partida, Carlão, depois de uma boa vitória no derby, a Ponte com algumas mudanças, né? Verdade, Fábio Chaib, boa tarde a você, boa tarde ouvinte CBN, especial torcedor da Ponte Preta. Boa noite já também, né? É, 7 verdade, horas, 3 verdade. Eu acho que eu estava ali, levei meu menino lá no futebol e fiquei empolgado com o entardecer. Mas jogo difícil, né, Chaib? Jogo complicado. O Mirassol hoje vive uma outra situação, está numa outra prateleira do futebol brasileiro, e a Ponte vai ter que jogar muito mais do que tem jogado para vencer ou para conquistar ponto lá em Mirassol. Agora, leva ao interior paulista a confiança, né, a empolgação em virtude da vitória no último domingo, mas vai ter que ter um outro tipo de comportamento, muita atenção, muita concentração, se quiser voltar aí pelo menos com um pontinho na bagagem, o que seria importantíssimo para as pretensões da Macaca. Exatamente, esse Carlão de Freitas então que vai comentar a partida importantíssimo para Macaca, jogo pela 9ª rodada do Paulistão, a Ponte Preta tentando dar um passo importante aí rumo à classificação do campeonato. Tem muita gente já participando conosco aqui pelo WhatsApp. Um abraço pro Emerson Dias, sempre participando com a gente, mandando o seu alô, assim como a Cleide Amaral também tá por aqui, tá mandando um alô, fala: vamos Macaca, vamos ganhar nessa noite, ela lá de Sumaré,
a Cleide também, um grande abraço a todos. 7h11, um rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais informações e mais detalhes desse jogo entre Mirassol e Ponte Preta, 7h30, lá no Maião, em Mirassol. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Mirassol, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Estradas. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Informações da estrada com Mário Quintino. Boa noite, Mário. Fala, Chaib. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente comentou mais cedo sobre um caminhão em pane no quilômetro 7 do anel viário Magalhães Teixeira. Agora a pista já liberada, trânsito já flui para você que sai da Dom Pedro e vai em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes. Ainda tem movimentação intensa, redobre a atenção por conta disso. Na Dom Pedro, a movimentação ainda é maior, chegada para a rodovia Anhanguera, atenção aqui em Campinas. Na Santos Dumont, trânsito intenso, principalmente em Indaiatuba, à altura do quilômetro 54, na pista sentido Salto. Rapidamente, Chaib, a gente comentou também sobre um acidente grave na rodovia Washington Luiz e ainda tem atendimento dessa ocorrência, quilômetro 169, no trecho entre Rio Claro e Santa Gertrudes. Atenção para o nosso ouvinte que é da região e vai em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes. Chaib. Valeu, Mário Quintino. More a 500 metros do Parque Taquaral. O Sência Taquaral tem apartamentos de 2 dormitórios com suíte, varanda gourmet e lazer premium. Acesse meucencia.com.br. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Festival de SUV na Audi Center Campinas. Novo Audi Q3 e o magnífico Audi Q5 com condições exclusivas. Bônus de até R$43 mil ou financiamento com 60% de entrada e saldo com taxa 0% ou IPVA 2025 total grátis. Esportividade e sofisticação você já sabe que é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. Desacelere, seu bem maior é a vida. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Mirassol, Ponte Preta. Enquanto a bola não rola. 7h16, daqui a pouquinho, 7h30, tem Macaca em campo, a Ponte Preta enfrentando o Mirassol lá no José Maria de Campos Maia, lá em Mirassol. E ele está aqui já preparado para narrar essa partida, vai trazer as emoções desse duelo. A Ponte, animada depois do derby, enfrenta um time complicado, né, Júlio? Muito boa noite a você. Júlio Nascimento. Tudo bem, Fábio Chaib? Boa noite a você, para todo mundo ligado, ouvinte da Rádio CBN, Futebol Globo, CBN Campinas. Pois é, Fábio, tudo pronto, tudo preparado, Mirassol e Ponte Preta jogando daqui a pouco no Maião. Muitas histórias a serem contadas, né, no campo do Mirassol, onde a Ponte nunca venceu. Mas sempre há uma primeira vez para tudo, né? Então a Ponte hoje vai em busca aí de quebrar esse tabu de nunca ter vencido no Maião.
para quem sabe embalar a 4ª vitória seguida. 12 anos sem vencer 4 seguidas na elite do Campeonato Paulista é muito tempo, mas hoje é uma grande oportunidade e a partida, claro, que ganha um enredo decisivo também para o Mirassol, que depois aí de 2 rodadas ruins do Mirassol não quer deixar escapar essa oportunidade de garantir a classificação. É impressionante como tem opções o Eduardo Barroca, né? Você olha pro banco do Mirassol com o Léo Gamalho, com o Davó, com o Chico Kim, com o David Braz. É um banco bem interessante. Claro que para Campeonato Paulista, né? Para a Série A talvez o time tenha que se reforçar, mas de qualquer forma é um elenco muito forte, vai ser uma missão muito difícil para a Ponte hoje, viu, Fábio? Afinal de contas, o Mirassol estreando então no Campeonato Brasileiro daqui a um mês e pouco, estreando a primeira vez de forma inédita o Mirassol jogando a Série A do Brasileirão. 7h17. Antônio Lupe, mais informações do duelo, Lupe? Muita chuva lá em Mirassol, Chaib. Mirassol que fica ali bem próximo a São José do Rio Preto, né? Cerca aí de 10, 15 quilômetros de São José do Rio Preto, e chove bastante neste momento lá na cidade de Mirassol, o que pode atrapalhar um pouquinho o espetáculo, o jogo que está programado para começar às 7:30 da noite. O técnico Alberto Valentim fez algumas mudanças e a Macaca busca manter aí o bom aproveitamento, né? Ainda não perdeu jogando em casa, ganhou do Água Santa, ganhou do Noroeste, ganhou da equipe do Novo Horizontino e empatou com a Inter de Limeira em 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Olha só, a Macaca invicta então fora de casa, e é isso que o torcedor pontepretano se agarra e tem a esperança de mais uma vitória, mais um resultado positivo nesta 9ª rodada do Paulistão, a Ponte podendo terminar a rodada como líder do grupo D. Falando em 9ª rodada, vamos dar um giro aqui nos jogos que já aconteceram, também que vão acontecer nesta noite pela 9ª rodada do Paulistão. Depois desta, apenas mais 3 rodadas para fecharmos a primeira fase do Campeonato Paulista. A 9ª rodada foi aberta ontem com a vitória do Botafogo sobre o Bragantino. O Bragantino muito mal nesse Paulistão, mais uma derrota lá no estádio Santa Cruz, 1-0 para o Pantera. Hoje às 7:30 também tem Noroeste e São Bernardo. O torcedor da Ponte vai ficar ligado nesse jogo, a gente traz todas as informações, que se o São Bernardo perder aqui seria bom para a Ponte Preta neste grupo D junto com São Bernardo, Noroeste e São Bernardo, 7:30 da noite no Alfredo de Castilho. Hoje também às 7:30, mesmo horário de Mirassol e Ponte Preta, tem Água Santa e Portuguesa lá em Diadema. Às 9:35, com total cobertura CBN e narração de Oscar Ulisses na Neoquímica Arena, tem um grande duelo da noite, o grande jogo entre Corinthians e Santos, grande clássico. Neymar jogando contra o Corinthians, Neoquímica Arena lotada, ingressos esgotados para essa noite. Depois de Ponte e Mirassol, você fica com esse duelo aqui na CBN. Amanhã, fechando a 9ª rodada, tem Guarani e Novo Horizontino, mais uma transmissão da CBN também, 7:30 da noite no Brinco de Ouro. Mesmo horário para Inter de Limeira e Palmeiras, lá no Major Levi Sobrinho. E fechando a 9ª rodada no Mané Garrincha em Brasília, novamente, São Paulo jogando novamente no Mané Garrincha, encara o Velo Clube. Pela Série A2 do Paulistão, tem gol na rodada. O Primavera, para alegria de William Cabelo, abre o placar contra o Ituano, 1-0 Primavera contra o Ituano. Hoje também pela Série A2 tem jogo do Capivariano às 8h da noite, Taubaté e Capivariano, mesmo horário do líder 15 de Piracicaba, que encara o São Bento lá no Barão de Serra Negra. 7h20, Carlão de Freitas, a Ponte então com mudanças, mas tem como esperar um time mais ofensivo, podemos dizer assim, Carlão? Fabião, difícil, né? Difícil imaginar uma Ponte ofensiva, até pelo DNA, né? Do técnico Alberto Valentim. Esse grupo já está acostumado a atuar de uma maneira reativa. Foi assim contra o Guarani, por exemplo, mesmo com um homem a mais, a Ponte ali no campo de defesa, esperando uma brecha para contragolpear. Quando ela precisou tomar iniciativa em algumas ocasiões, ela se deu mal contra a Portuguesa, por exemplo. Então eu creio uma Ponte jogando atrás da linha da bola, esperando um erro do Mirassol para tentar aí surpreender. Jogo difícil, né? Jogo complicado. Eu acho que o mais otimista pontepretano entende que é pouco provável até a vitória, mas pode acontecer. Não é proibido vencer lá no Maião, mas a gente sabe pela diferença
diferença das equipes, hoje, pelo patamar do Mirassol, que é a Série A de Campeonato Brasileiro, é muito difícil a Ponte conseguir encarar o Mirassol de igual para igual na casa do Mirassol. Mas pelo menos aquele fantasma do rebaixamento já deixou para trás, a Ponte Preta agora lutando por coisas maiores no campeonato. Uma vitória hoje pode significar um bom passo rumo à classificação. O que deixa o ambiente mais leve, né? De repente isso pode se transformar em confiança para jogar, para enfrentar o Mirassol, para equilibrar as ações lá no Maião, né? E esta mudança de propósito, esta mudança de rota dentro do Campeonato Paulista é importante também. E quem sabe a Ponte até mudar um pouquinho o jeito de jogar, mas eu acho muito difícil, quase que impossível a Ponte tomar a iniciativa logo mais. E o torcedor pontepretano está ansioso para saber, Antônio Lupe, a Ponte Preta está escalada, Lupe? Pronta e definida, Jaime. E o Mirassol? Definido pelo técnico Eduardo Barroca. Então agora com você na CBN, a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. Estandarte desfraldado, precisando é sua dor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Pronta e escalada pelo técnico Alberto Valentim, a Ponte Preta enfrenta o Mirassol com 12, Diogo Silva no gol. 3 zagueiros, meia dúzia Sérgio Rafael, 18 Emerson e 14 Danilo Barcelos. Na ala direita com a 28 Pacheco. No meio campo 55 Léo Oliveira, 25 Lucas Cândido e 17 Pedro Vilhena. Pelo lado esquerdo do campo com a 15 Arthur. No ataque 31 Victor Andrade e com a 7 Gian Dias. Repetindo a escalação da Macaca: Diogo Silva, Sérgio Rafael, Emerson e Barcelos, Pacheco, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Pedro Vilhena e Arthur, Victor Andrade e Gian Dias. No banco, à disposição do técnico Alberto Valentim, 1 Pedro Rocha, 2 Maguinho, 8 Dudu, 11 Renato, 19 Gustavo Teles, 20 João Gabriel, 26 Vicente Concha, 27 Luiz Felipe, 29 Everton Brito, 44 Nilson Júnior, 77 Bruno Lopes e com a 90 Derlei. Mirassol. Coração entra em campo com Mirassol. Que também já está pronto e escalado pelo técnico Eduardo Barroca, com camisa número 23. No gol, Alex Muralha. Na direita com a 19, Lucas Ramon. Na zaga, 34 João Victor e 33 Alain Impereur. Na lateral esquerda com a meia dúzia, Reinaldo. No meio campo, 25 Neto Moura, 8 Danielzinho e 27 Gabriel. No ataque, 29 Cleison, 11 Negueba e com a 77 Yuri Castilho. Repetindo a escalação do Leão: Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Impereur e Reinaldo. Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Cleison, Negueba e Yuri Castilho. No banco, à disposição de Barroca, 90 Tomazella, 50 Lacerda, 20 Daniel Borges, 14 David Braz, 3 James e 2 Wesley, 5 Rony, 21 José Aldo, 10 Chico Kim, 13 Diego Gonçalves, 7 Matheus Davó e com a 9 Léo Gamalho. A arbitragem do jogo. Apita o duelo entre Mirassol e Ponte Preta, Renan Pantoja de Quequi. Renan Pantoja de Quequi é o árbitro do jogo. O assistente 1 é Rafael de Albuquerque Lima. O 2 é a Isabelle de Oliveira. No VAR, no árbitro de vídeo, Douglas Marques das Flores. O comentário do jogo. Tá aí, Carlão de Freitas, escalações já divulgadas. É o jogo daqui a pouco, hein, Carlão? Fábio Scheib, é um jogo difícil, um jogo complicado. Nós já estávamos falando, né, no nosso pré-jogo e também durante as nossas participações, um jogo muito complicado para a Ponte, em virtude da diferença técnica que existe. Isso é evidente, né? O Mirassol hoje está numa Série A de Brasileiro. O Júlio já mencionou o banco de reserva, né? O poderio
da equipe do Mirassol. Agora, é uma ponte confiante, é uma ponte que vem de vitória num clássico, realiza uma boa campanha fora de casa, tem uma ideia de jogo, uma maneira de jogar, né, que é atrás da linha da bola. A gente percebe hoje o Alberto Valentim mudando até algumas peças na equipe, com 3 mudanças, aliás, congestionando o meio-campo, povoando o meio-campo e mudando a característica de ataque, né? Nos últimos jogos com o Darley, um cara de definição, um cara mais pesadão e com 2 jogadores pelos lados, e agora não, vem com o Jean Dias e com o Vitor Andrade, 2 jogadores de velocidade sem o cara ali de definição. Talvez com essa formação o Pedro Vilhena ganhe um pouco mais de liberdade para apoiar o ataque, para fazer uma transição bem feita, ele que caiu de produção nos últimos jogos, mas não deixa de ser um jogador importante. A gente já sabe a maneira que a Ponte joga, com uma primeira linha com 3 jogadores, quando é agredida forma uma linha de 5, e o Mirassol vai ficar com a bola, isso é evidente, até por jogar em casa, pela necessidade do resultado e pela qualidade, né? É um time mais qualificado que a Ponte. Jogo duro, jogo difícil, e que se vier para Campinas com um pontinho, o torcedor da Macaca pode soltar rojão, porque será um pontinho valioso. Esse Carlão de Freitas fazendo uma análise então do duelo daqui a pouquinho, Mirassol e Ponte Preta. E antes de passar para Júlio Nascimento, eu dou uma moral pro pessoal aqui no WhatsApp mandando mensagem. O João da Silva de Hortolândia falou que vier hoje é lucro depois da vitória no derby, depois de não ter mais chance de rebaixamento. Um abraço também pro Devanir Bissoli. Marciel de Oliveira Rocha tá mandando mensagem no YouTube. O Robson Vitoriano tá lá em Leme mandando boa transmissão. Um abraço também aqui pro nosso David de Jandira, sempre presente com a gente. Tá achando que sem o fato de risco de rebaixamento, a Ponte pode ter mais empenho em campo, os jogadores podem ter mais empenho em campo. E é isso que a gente confere a partir de agora, a narração de Júlio Nascimento para os 45 minutos iniciais de Mirassol e Ponte Preta, direto do José Maria de Campos Maia. Boa transmissão para você, Júlio. Júlio Nascimento. Obrigado, Fábio Scheib, comandando o melhor pré-jogo para Mirassol e Ponte Preta. A partir de agora, as emoções aqui no Futebol Globo CBN Campinas. É a 9ª rodada do Campeonato Paulista 2025. É a Macaca buscando a sua 4ª vitória consecutiva dentro do campeonato, que não acontece desde 2013. Aquele time da Ponte, né? Conseguiu chegar inclusive no mata-mata do Campeonato Paulista, caiu pro Corinthians e depois foi campeão do interior contra o Penapolense. E hoje a Macaca, depois de 12 anos, tem a oportunidade de vencer 4 partidas seguidas dentro do Campeonato Paulista da Série A1. Eu vejo ali, inclusive, muitas possibilidades de lei do ex. O Carlão de Freitas que gosta disso, ó, no Mirassol, o capitão ali, né? Reinaldo, inclusive nesse momento tirando tosse com o Emerson, jogou pela Ponte. Jogou bem pela Ponte? Jogou bem. Inclusive o Reinaldo, nesses podcasts da vida, Julião, que a gente gosta, ele diz que tem muito carinho pela Ponte, porque foi onde ele, né, Ponte, Chapecoense, ele reencontrou o futebol e voltou pro São Paulo, né? Bem lembrado, né? Neto Moura jogou pela Ponte Preta também. O Cleison foi vice-campeão paulista com o Gilson Kleina em 2017. O Cleison é uma história curiosa também, né? Na Ponte teve altos e baixos, criticado em muitos momentos pela torcida, e depois ele foi revelar que aquele momento de baixa dele na Ponte, ele teve uma perda familiar muito importante dentro da família, que desestabilizou o Cleison naquele momento, e por isso ele teve um período ruim. Depois ele recuperou o futebol no Corinthians, e aí foi jogar no Bahia, Cuiabá, outros clubes, e agora é uma das opções no ataque da equipe do Mirassol. Neste momento os times vão posicionando. Alex Muralha já tomando seu centro, também Diego Silva do outro lado. São 2 goleiros experientes que já rivalizaram no Campeonato Carioca por Flamengo e Vasco da Gama. Hoje estão aqui no Campeonato Paulista por Mirassol e Ponte Preta. A Macaca hoje jogando com seu uniforme principal, jogando de branco. Hoje a Ponte com a sua faixa em preto, e o Mirassol hoje todo ele de amarelo com seu uniforme tradicional, detalhes verdes. Momento que a chuva começa a dar as caras também em Mirassol. A galera vai se protegendo ali na torcida também no Estádio do Maião. Tomara que a chuva não aperte, não atrapalhe o jogo, que terá início a partir de agora para você curtir aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Vai começar. Saída de bola pertence ao Mirassol. Começa atacando a esquerda das cabines de rádio e televisão. A Ponte Preta, consequentemente, atacando para o outro lado neste primeiro tempo. Você vai curtir os primeiros 45 minutos de emoção. Apita o árbitro. Rola na bola, rola a bola, o Mirassol começa o jogo no Maião. Mirassol, Ponte Preta. Futebol, vamos ver.
Pode ligar que aqui tem muito jogo, tem muito futebol pra você. A posse de bola é do Mirassol, atacando pela ponta direita, vem com o Lucas Ramon. Ele vai tentar levantamento bloqueado pelo marcador da Ponte Preta, a bola sai em lateral. O arremesso está marcado, manual pela ponta direita do campo de ataque. Já faz a movimentação Lucas Ramon. Ele tenta a devolução, acabou se enrolando com a bola, ela sai em lateral, o arremesso está marcado, vem Arthur para fazer a reposição pro time da Ponte Preta pelo campo de defesa. Arthur mais uma vez essa dobra, né? Sempre ali com o Danilo Barcelos. Vem sendo uma formação bastante utilizada pelo técnico Alberto Valentim nos últimos jogos da Ponte. Arthur, ele tenta o levantamento lá pro campo de ataque na movimentação com o Lucas Cândido, a bola vai direto para fora. Arremesso manual está marcado, é pro time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de defesa. Vem a Ponte, domina, entrega a bola pelo campo de ataque, vem com o Vitor Andrade. Ele tenta o lançamento para Jean Dias na velocidade, vem antecipando a defesa do Mirassol. Coloca a bola para fora, João Vitor. Arremesso está marcado, era o Reinaldo, quem estava no lance lá do outro lado como se fosse um zagueiro. Reinaldo, colocando a bola para a lateral, arremesso manual está marcado, é para o time da Ponte fazer a cobrança, sem pressa nenhuma, vem na movimentação com o Arthur. Arthur ali do lado esquerdo do campo, Pedro Vilhena se apresentando também, o Vitor Andrade, são as opções da Ponte, mais atrás o Lucas Cândido é opção também. Lançamento para Barcelos para Arthur, Arthur pela ponta esquerda, ele tenta a movimentação, deu certo, tocou para Vitor Andrade, invadiu grande área, deu atrás para Pedro Vilhena, bateu travado pela defesa, afasta João Vitor. É a primeira tentativa do time da Ponte agora com o Pedro Vilhena, Lupe. Depois de uma jogada que teve o camisa número 31, Victor Andrade, participando. A bola sobrou pro Pedro Vilhena, só que tinha muita meia amarela no meio do caminho. O jogador do Mirassol acabou travando o chute. A primeira oportunidade mais forte da Ponte Preta nesse início de jogo. Lá no Maião, uma garoa fina nesse momento, Júlio. Sai jogando o time do Mirassol pela ponta direita do campo defensivo, vem com o João Vitor. O João Vitor trabalhando com o Neto Moura na metade do campo, ele tenta o lançamento na primeira, foi desarmado. A bola volta ainda para ele, Neto Moura já acionando o Lucas Ramon. Clareou, penteou, trabalhou pela ponta direita com o Negueba, que foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem deu. O jogo tá parado, falta marcada no Barcelos. Pra cima do Negueba, é a falta para o time do Mirassol fazer a cobrança pela ponta direita do campo de ataque, Lupe. É, como a gente diz no futebol, chegou jantando ali o jogador do Mirassol, Danilo Barcelos, fez o rapa na frente da assistente número 2, a Isabelle de Oliveira, que marcou a falta lá do lado direito de ataque da equipe da casa. É falta pro Mirassol. Quem tá na bola? Os ex-Ponte Pretanos, Cleison e Reinaldo. Pois é, e acho que não chegou a bater ali o Cleison no período com Barcelos, né? Acho que o Barcelos chega. O Cleison saiu antes. O Cleison sai em 2017 após a final e o Barcelos chega na reta final de 2017. Não são ex-companheiros. Vem levantamento da grande área. Cleison faz o toque contra o próprio gol. A defesa da Ponte Pretana. Se atrapalhou ali o Barcelos, colocou a bola pra fora. Escanteio marcado por o time do Mirassol, Lupe. E faltou comunicação na jogada, porque se o Barcelos deixa passar, a bola iria pela linha de fundo, tiro de meta pra Macaca, só que ninguém avisou. Ele todo atrapalhado de cabeça mandou a bola pela linha de fundo, tem escanteio, o Mirassol pelo lado direito. Escanteio pela ponta direita, vem levantamento na grande área da Ponte, 0-0, 3 minutos do primeiro tempo. Tá tudo igual por enquanto, é o Campeonato Paulista. Reinaldo, levantamento na primeira trave, desvia de cabeça a defesa Ponte Pretana. A bola volta pela ponta direita com o Léo Oliveira, afasta Pacheco, o perigo tira dali. A bola vai sobrando para a defesa do Mirassol, recomeça Neto Moura com o Alex Muralha. Alex Muralha trabalhou, solta a bola pela metade do campo com o Lucas Ramon. Ele levanta a cabeça, tem Danielzinho faz o passe agora lado direito do campo, João Vitor deixa passar, chegando o Lucas Ramon, lateral do campo, Lucas Ramon. O jogo tá parado o jogo. A arbitragem tá pedindo pro Lucas Ramon esperar, porque teve um choque de cabeça no gramado, Lupe. Entre o Lucas Ramon e o Léo Oliveira, camisa número 55 da Macaca. O Ramon até tinha a oportunidade de seguir o lance, porém o Léo Oliveira caiu no gramado, ou seja, choque de cabeça, o jogo precisa ser paralisado, mas tá tudo bem com camisa 55, Léo Oliveira, volante da Macaca. A informação, Fábio Scheibe. Gol que interessa muito aos torcedores da Ponte Preta, o Noroeste abre o placar contra o São Bernardo lá no Alfredo de Castilho, 6 minutos do primeiro tempo, agora Noroeste 1, São Bernardo 0.
Sai jogando o Mirassol pela ponta direita do campo de ataque com o Neto Moura. Neto Moura faz inversão da direita para a esquerda. A bola vai rodando até chegar no Alain Imperior. Ele solta a bola mais uma vez com o Neto Moura. Neto Moura levanta a cabeça ao seu lado direito, tem a opção. Ele faz o passe com o Danielzinho. O Danielzinho dominou, girou para cima da marcação do primeiro. Rola a bola para Lucas Samão. Devolve para Danielzinho. Danielzinho a Neto Moura. Neto Moura recua para o time do Mirassol, trocando passes pelo campo defensivo. A bola chega até João Vitor. João Vitor domina, levanta a cabeça, procura a opção do outro lado. Ele tem aberto o Gabriel. Gabriel domina, coloca a bola no gramado. O ex-flamenguista, ele chama na tabela. Neto Moura solta a bola no apoio agora com um jogador que era o Castilho. Ele prefere voltar para Neto Moura. Neto Moura para Gabriel. Gabriel deixa para Alain Imperior. Imperior soltou para a ponta esquerda para quem Guinaldo tentou levantamento do campo de ataque. A bola bate no Pacheco. Se perde em lateral. O arremesso está marcado. Reinaldo faz o levantamento do campo de ataque. Afasta a defesa. Ponte Pretana. Rebote é do Lucas Samão. Ajeitou, soltou. É para Gabriel. Foi pro solo. O jogo tá parado. Falta nele. Falta marcada pra cima do Cleison. Falta é pro time do Mirassol fazer a cobrança, Lupe. E o Neto Moura quis bater ali rapidinho, mas o árbitro disse não. A falta aconteceu do Léo Oliveira pra cima do Cleison. O Léo Oliveira chegou por trás, até tentou a tocar na bola, mas também atingiu o Cleison, camisa número 29 do Mirassol. É uma falta bem longe da meta do Diogo Silva, que mesmo assim organiza uma barreira com 2 homens. Reinaldo tá na bola. Vem a falta agora para o Mirassol fazer a cobrança. Muito distante, como dito pelo Lupe, 6 minutos. São 6 minutos no primeiro tempo, por enquanto no Maião 0-0. Tá tudo igual. Mirassol e Ponte. É a oportunidade na bola parada. Diogo Silva com tranquilidade vai montando a sua barreira. Protege o canto direito, Diogo Silva, jogar ensaiada, levantamento na grande área, a bola tá viva, vai sobrando pro Mirassol. Diogo Silva afasta, espalma o goleirão da Ponte. Tira o perigo, Diogo Silva, do jeito que deu na sequência. A arbitragem vai parar o jogo pro atendimento do jogador do Mirassol. É a primeira participação do Diogo Silva no lance, Lupe. E ele foi muito corajoso, porque a falta de muito longe, ela foi uma jogada trabalhada, um lançamento para dentro da área. A bola acabou ficando viva depois que a Ponte Preta não conseguiu afastar o perigo. E o Diogo Silva se atirou nos pés do jogador do Mirassol e conseguiu atingir a bola. Depois ele ficou caído, era o Danielzinho, que estava por ali, camisa número 8. Posse de bola para Macaca. Já a primeira participação e a opinião de Cailão de Freitas com bola rolando. O tempo passa. Meu cronômetro marca você. Confere na CBN. São 7 minutos do primeiro tempo no Maião e Mirassol. Campeonato Paulista é a 9ª rodada, segue. Mirassol 0 pro Leão. Ponte Preta. Macaca também 0. Central da bola. Fábio Scheibe. O Água Santa vai empatando com a Portuguesa 0-0 lá em Diadema. No Alfredo de Castilho, Noroeste 1, São Bernardo 0, gol de Eduardo. Às 9h35 tem clássico na CBN. Tem Corinthians e Santos, direto da Neoquímica Arena. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol pra você. 8 minutos do primeiro tempo, Ponte Preta no ataque, Arthur domina e entrega a bola com Barcelos. Ele inverte da esquerda para a direita, a bola chega no Sérgio Rafael. Se aventura, Sérgio Rafael tenta o lançamento para Arthur, interceptado pela defesa. João Vitor corta pro Mirassol, sai jogando na sequência errado ali o Danielzinho. A bola desviada, se perde em lateral, arremesso está marcado, é pro time do Leão fazer a cobrança. E aí, Cailão de Freitas, 8 minutos, 0-0, como é que tá o jogo? Me conta, Cailão. Ô, Julião, é o começo que nós imaginávamos. O Mirassol tomando a iniciativa, já chegou com perigo, né? Numa bola parada, uma boa defesa do Diogo. Só que a Ponte até que tenta, ela não fica só no campo defensivo, ela utiliza da velocidade do Jean, do Vitor Andrade para tentar surpreender a defesa do Mirassol, mas o início com o Mirassol dominando as ações. Mirassol recupera, vem com Gabriel, tentou de longe, a bola foi para fora. Ameaçou, mandou a bola com efeito, a bola vai direto para a linha de fundo, é tiro de meta, Lupe. E o Gabriel, que é um dos destaques do Mirassol, ano passado foi um dos artilheiros da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B e acabou com o Mirassol com acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ex-Flamengo, CSA, Gabriel, que está há 3 temporadas na equipe do Mirassol, arriscou de fora da área, pegou mal na bola, tiro de meta pro Diogo Silva. Manda um abraço aqui pro Ézer Souza, tá na audiência, esperando o jogo do Corinthians. E para você que também quiser curtir, Memphis contra Neymar, tem Corinthians e Santos na sequência aqui no Futebol Globo CBN, a narração com ele, Oscar Ulisses. 9h20 do primeiro tempo, sai jogando o time da Ponte Preta com o Sérgio Rafael. Ele tenta o toque pela ponta direita ali com o Pacheco, intercepta ali a defesa. A bola se perde em lateral, é remesso lá pelo campo de defesa da Macaca. E se você quiser mandar a sua participação pelo nosso WhatsApp, mande 998869070. 998869070. Da onde você está
ouvindo a CBN. Qual é o seu palpite pro jogo da Ponte? Participe, interaja conosco também. E vem Negueba pro campo de ataque, invade a grande área, tentou a batida, travado pela defesa da Ponte. Barcelos corta, a bola volta para Neto Moura, para Reinaldo pela ponta esquerda, tentou o cruzamento, Reinaldo, a bola passa por toda a extensão da área, vai sobrar na ponta direita. O Mirassol insiste, persiste no ataque, a bola chegou para Danielzinho, o Danielzinho levantou a cabeça, vai tentar o cruzamento, puxou pro pé esquerdo, rolou, soltou a bola na lateral direita, tenta o cruzamento na primeira, intercepta a defesa da Ponte, a bola volta para Danielzinho vai trocando passes, ele entrega a bola para Lucas Samon, deixa para João Vitor para Danielzinho pela ponta, ele solta agora com Negueba escapa da marcação no primeiro, rolou, tentou entregar pela ponta, chega Barcelos, interceptando a defesa, Lucas Cândido, já soltando para Léo Oliveira deixa a bola no apoio, vem com Jean Dias, trabalhou pela ponta direita agora com Pacheco levanta, procura opção, soltou para Sérgio Rafael, do outro lado tá pedindo o Arthur, Sérgio Rafael segura, trabalha pelo meio para Lucas Cândido, para Sérgio Rafael inclinou o corpo, solta a bola com Emerson, na frente do goleirão Diogo Silva, Emerson trabalhou pela ponta direita, faz um lançamento por cima, é para Pacheco, rolou, entregou por dentro, faz a devolução com o Sérgio Rafael, o Valentim tá pedindo calma, tá pedindo tranquilidade para girar a bola fica pela ponta esquerda agora com Barcelos entrega ali para a chegada do Pedro Vilhena, o Pedro Vilhena escapa na marcação, ele faz a devolução com Barcelos domina pro time da Ponte, ele volta com Emerson na frente do seu goleiro Diogo Silva, a bola chega até a ponta direita com Sérgio Rafael, vai se aventurar, acelera Sérgio Rafael, tentou o lançamento lá pro campo de ataque, foi uma bomba nos pés do Vitor Andrade, que perde a bola, Jean Dias, a bola volta agora para Danielzinho recupera pro time do Leão, ele tentou o levantamento lá pro campo de ataque, solta a bola lá ponta esquerda para Reinaldo de primeira para Cleison, contra a marcação do Sérgio Rafael, que por baixo chega tesourando, colocando a bola para fora, arremesso está marcado, pro time do Mirassol fazer a cobrança pelo campo ofensivo, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 12 minutos do primeiro tempo em Mirassol 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Pela Série A2 do Paulistão, Linense 0, Ferroviária 1. Lá no Novelli Júnior em Itu, Ituano vai perdendo Primavera por 1-0. Às 8 horas da noite tem 15 de Piracicaba e São Bento. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem jogo, tem muito futebol pra você. Por que é que o Valentim tá pedindo calma, hein, Carlão? Na série de bola da Ponte, toda hora ali o Sérgio Rafael domina, ele calma. Pra demonstrar personalidade, né? Mostrar pro Mirassol que a Ponte não está com medo. Só que ela teve um contragolpe à disposição, ela não soube aproveitar, né? A saída foi lenta, os jogadores de meio tiveram que voltar a bola para recomeçar com o Sérgio Rafael e tal. Ou seja, a Ponte não ofereceu perigo à defesa do Mirassol. Mas ele pede calma justamente para isso, ficar um pouco mais com a bola, tentar acalmar aí o início forte do Mirassol. 13 minutos, vem Mirassol pro campo de ataque, Danielzinho, ele domina, gira pra cima da marcação, solta a bola pra Yuri Castilho, ele faz o toque de bola, vem carregando Yuri Castilho, tem pela ponta esquerda a passagem do Gabriel, ele segura, soltou pelo meio, é pra Cleison pra Neto Moura, na ponta direita Neto Moura já faz o passe pra Lucas Samon, vai tentar o cruzamento na grande área, executou, Lucas Samon levantou pra Gabriel, dominou na grande área, Sérgio Rafael tira, rasga o camisa 6, mas a arbitragem já parava o jogo, não estava valendo nada, Lupe. Já tinha uma posição de impedimento do jogador do Mirassol, do camisa número 77, o Yuri Castilho. O Sérgio Rafael não quis saber de brincadeira. Não quis. É como diz aquele ditado, bola pro mato que é jogo de campeonato. Posse de bola pra Macaca. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. São 14 minutos do primeiro tempo no Maião, em Mirassol, por enquanto 0-0. A Ponte está buscando a sua primeira vitória jogando em Mirassol. A única vitória como visitante foi lá no 1º de maio, em São Bernardo. 2020, tempos sombrios de pandemia. A Ponte venceu com o Brigatti, né, Lupe? Isso, ele era o técnico. Ele foi contratado para salvar a Ponte Preta, que já era dada como rebaixada. Veio a pandemia, o Campeonato Paulista ficou parado. A Ponte venceu o Novo Horizontino e o Mirassol conseguiu permanecer na Série A do Campeonato Paulista. De quebra, ainda foi para as quartas de final. Eliminou o Santos em plena Vila Belmiro, só que depois foi eliminado pelo Palmeiras na semi. E agora uma falta para o Mirassol, chegou com tudo ali o Lucas Cândido. Fez o rapa para cima do Cleison.
Subiu até a grama ali, é impressionante. Falta marcada pro time agora do Mirassol fazer a cobrança e tem informação, tem gol, Fábio Chaib. No outro jogo da noite, o São Bernardo empata com o Noroeste 1-1, agora lá em Bauru. Jabá marcou o gol do São Bernardo. Aquele? Isso mesmo. E vem Mirassol pro campo de ataque, levantamento, a bola desviada, vai embora a linha de fundo. Escanteio marcado pro Leão, Lupe. Teve um desvio lá no segundo pau, na tentativa do cruzamento. A bola passou por todo mundo, menos pelo Vitor Andrade, que estava ali ajudando o sistema defensivo. A bola se perdeu pela linha de fundo, tem escanteio mais um pro Mirassol lá pelo lado direito. Vem escanteio agora pro time do Mirassol fazer a cobrança, 15 minutos do primeiro tempo, tá 0-0. Tá tudo igual, se segurando a ponte nesse momento. Levantamento na primeira trave. Rapaz, um raio agora, hein? Impressionante em Mirassol. Esse caiu o Rio Preto, mas deu pra ver lá em Mirassol. Voltou para Neto Moura, novo levantamento da grande área, sobe de cabeça, Pacheco afasta. Alain Imperior vem na cobertura, recupera o time da ponte com o Jean Dias, é falta. Seguraram o Jean Dias, calma, Jean. Esse negócio de segurar aí tá dando polêmica faz uns 4 dias. Vai com calma hoje. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 16 minutos no primeiro tempo, aí Mirassol, Campeonato Paulista segue. Mirassol 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Fábio Chaib. Logo após Mirassol e Ponte Preta, 9h35, tem Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Neymar começa como titular, ingressos esgotados para esse duelo de daqui a pouquinho, o grande clássico da noite. Mirassol sai jogando a ponte, aperta Arthur, tenta recuperar a bola, se perde em lateral, arremesso manual marcado para Macaca fazer a cobrança. Barcelos dá opção ali, a chuva tá apertando, hein? Chuva tá apertando aqui. A gente fica na expectativa agora, né, para saber se o gramado vai resistir. Do Maião, por enquanto, sim. Alguns trovões também vão cercando o Maião, que sempre gera uma preocupação, né? Com a integridade física dos jogadores e também dos torcedores presentes. Sérgio Rafael tenta o levantamento lá para o campo de ataque, afasta a defesa, tira. A bola fica viva no meio campo, disputada entre os jogadores do Mirassol e da Ponte. Fica viva para Danielzinho, mas perdeu para Victor Andrade. Victor recuperou, acelerou para o time da Ponte, tenta conduzir pela ponta esquerda, foi fominha, Victor Andrade. Recupera agora Danielzinho, sai jogando para o time do Mirassol, ele entrega a bola pela ponta esquerda, foi pego de surpresa ali o Cleison. Tenta adiantar, mas recupera Pacheco, deu um chapéu no Cleison, mas perdeu. A bola tá viva ainda pro time do Mirassol, tentou o lançamento do Danielzinho pra Cleison. A bola foi muito forte, se perde em lateral, arremesso está marcado, é pro time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de defesa. E aí, Carlão, 17 do primeiro tempo, tá 0-0, Carlão. Júlia, é tão difícil a Ponte conseguir um contragolpe, quando ela tem a possibilidade, ela acaba desperdiçando, né? Agora com o Vitor Andrade. O Vitor Andrade, ele tem uma força danada para passar por um, para passar por dois, só que ele tem uma dificuldade de finalizar a jogada ou trocar passes, dialogar com o companheiro. Mais uma vez a Ponte desperdiça uma boa chance de pelo menos assustar o Mirassol. E é Neto Moura quem vem pro time do Mirassol pela ponta direita, ele faz o passe para Danielzinho, tem Lucas Samon aberto pela ponta direita, é Danielzinho quem segura, dominou, trabalhou lá atrás, é com o João Vitor domina pro time do Mirassol, entrega a bola com o Neto Moura por dentro, para Yuri Castilho no pivô, abriu a capa do Batman, foi desarmado, a bola volta para Léo Oliveira soltou para a ponta esquerda para Victor Andrade, vai tentar inverter, chega para lá ali o Neto Moura, chegou com tudo, cometeu a falta. Sabe de brincadeira, Neto Moura, não falta marcada pra cima do Victor Andrade, hein, Lupe? Que fica caído no gramado. O Neto Moura por trás fez a falta em cima do Victor Andrade, veio com uma força imensa e acabou derrubando o camisa número 31 da Macaca. Jogadores do Mirassol reclamam de uma falta em cima do Yuri Castilho. Quando ele abriu a capa do Batman, segundo os jogadores do Mirassol, ele foi atingido por baixo, mas a arbitragem sequer vai rever o lance. 19 minutos do primeiro tempo, tá 0-0, tudo igual. É a Ponte buscando a sua quarta vitória seguida no campeonato, venceu o Água Santa, o Noroeste, o Guarani e agora duelando contra o Mirassol, que tá apenas uma vitória de se classificar também às quartas de final para enfrentar o Corinthians no mata-mata. Aliás, falando em Corinthians, é já, hein? Já, diretamente da Neoquímica Arena em Itaquera. Tem clássico, tem Memphis e Neymar aqui na CBN com a narração. Oscar Ulisses.
Você vai conferir todos os detalhes desse jogão, mais um clássico do Paulistão pra você. Sai jogando o Lucas Cândido, ele domina, solta a bola pela ponta esquerda, volta a bola com o Arthur. Arthur faz o lançamento para Pedro Vilhena, tentou girar pra cima da marcação no primeiro, Pedro Vilhena ainda ele na condução, soltou atrás, era pra Arthur, antecipando, desarmando a defesa do Mirassol, mas já perdeu, a bola voltou pra Léo Oliveira. Léo Oliveira domina pro time da ponte, aberto pela ponta direita, tem o Pacheco dominou, levantou a cabeça, trabalhou por dentro, soltou para Lucas Cândido, ele levanta a cabeça, domina o 25 da ponte, foi obrigado a voltar sem opção com o Emerson. Emerson rapidamente entrega para Sérgio Rafael, para Lucas Cândido, pisou na bola, quase tropeçou, mas conseguiu o passe, é na ponta direita para Pacheco, Pacheco dominou, girou, devolveu lá atrás, recomeça com Emerson. Emerson inverte da direita para a esquerda, ele solta a bola, entrega no comando para a chegada do Barcelos. O Barcelos dominou, girou, soltou essa bola lá atrás, é mais uma vez com Lucas Cândido domina, solta a bola com Barcelos, Barcelos trabalha por dentro para Emerson, Emerson levanta a cabeça, tem opção na ponta direita ali para fazer o passe com Pacheco, Pacheco soltou Jean Dias no apoio, agora sim para Pacheco, antecipando a defesa do Mirassol, mas a bola desviada pelo Pacheco, se perde, vai embora, é lateral marcado para o Mirassol fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 20 minutos jogados do primeiro tempo em Mirassol, segue. Mirassol 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Superliga Masculina de Vôlei encerrado. Há pouco o Vôlei Renata bateu o São José fora de casa por 3-0. 25-21, 25-23 e 27-25. Mais uma vitória do Vôlei Campinas, do Vôlei Renata nessa Superliga. Pode ligar, aqui tem muito jogo, tem muito futebol pra você. E o jogo tá pegado, hein, Lupe? Mais uma falta agora do Arthur. É, campo molhado, o pessoal tá chegando forte, dessa vez foi o Arthur pra cima do Neto Moura. O árbitro pegou a falta, porque o Arthur não passou nem perto de atingir a bola. Pegou apenas a perna esquerda do volante do Mirassol. E é uma falta perigosa, vem jogadinha ensaiada. Eita! Outro raio. Rapaz. Epa! É falta pro Mirassol, Reinaldo na bola. E a chuva só aperta, né? E agora na bandeira do escanteio ali, ó, lá do lado esquerdo do goleiro Diogo Silva, já começa a ter uma concentração maior de água, então uma preocupação grande também para saber se o gramado vai continuar resistindo. Por enquanto está campo molhado. Lá vem Mirassol para cobrança da falta, levantamento na grande área, passa a defesa na ponta e tira. Léo Oliveira não consegue ficar com o rebote, ela volta para Gabriel. Gabriel para Alain Imperiur para Gabriel. Gabriel dominou, soltou a bola no campo de defesa, recua, recomeça com o Neto Moura que trabalha com tranquilidade para o time do Mirassol. O Neto Moura encontra passe chave agora para a chegada do Yuri Castilho. Yuri Castilho faz o domínio, ele já entrega para Cleison na velocidade. Cleison soltou para Gabriel, Yuri Castilho passou, Reinaldo também tentou enfiada por dentro, afasta a marcação, a bola vai voltar para o time da ponte. Com o Lucas Cândido, saiu bem agora o Léo Oliveira. Abriu a capa do Batman, entregou na ponta direita para Jean Dias, dominou, recolheu, tentou o levantamento do campo de ataque, foi caçado por trás, a arbitragem mandou seguir, a bola voltou para Danielzinho, na cavadinha no campo de ataque, na ponta esquerda, dominou Yuri Castilho, no pivô, Yuri Castilho tá fora da área, ele foi tranquilamente agora para fazer o passe ali pro Cleison, e agora o jogo tá parado, a falta está marcada para cima do camisa 29 do Mirassol, Lupe. E a falta foi do Léo Oliveira, né? O Cleison girou o corpo, tirou o corpo, só que acabou segurando ali o atacante da equipe do Mirassol. Falta marcada, lado esquerdo de ataque. Léo Oliveira não gostou nada da marcação da falta. Barcelos também não. Organiza o sistema defensivo porque vem bola na área da ponte. Vai pintar a bola na grande área, a bola parada. A preocupação do goleiro Diogo Silva montando a barreira do time da ponte para se defender neste momento. 23 minutos. 23 minutos do primeiro tempo em Mirassol. Tá tudo igual, tudo 0-0. Ninguém mexeu no placar até aqui. A oportunidade na bola parada agora para o time do Mirassol fazer a cobrança pela ponta esquerda. Cleison, Reinaldo, os ex-ponte pretanos, os donos da bola parada do Mirassol. Reinaldo, autorizado, levantamento na primeira trave. Gabriel de cabeça, a bola subiu demais. Tiro de meta está marcado sem perigo nenhum, Lupe. Falta cobrada pelo Reinaldo no primeiro pau, mas bem longe ali da risca da pequena área. O Gabriel tocou de cabeça, ela saiu por cima da meta do Diogo Silva, que sem pressa nenhuma
vai colocar a bola em jogo. Aliás, agora só um detalhe curioso, Júlio, curiosíssimo, é que ali na arquibancada tem a vendedora de pipoca. E o que ela fez para proteger o carrinho? Sabe aquela lona de piscina? Você já teve piscina de plástico ou não? Já. Você colocava uma lona litrão, azul, né? em cima pro sol não bater. Sim. E ficar curtindo ali aquela piscina 1000 litros. Ela pôs uma capa daquela para proteger a pipoca doce e também a salgada. A bola volta para o time do Mirassol, pedalando com Cleison. Cleison soltou para Reinaldo, tentou ali fazer o giro com o corpo. A bola vai voltar para a Ponte. Reinaldo tentou ser espertinho. Quignaldo. O gramado pesado ajuda quem, Carlão? Ponte ou Mirassol? Ajuda a Ponte, né? A Ponte está no jogo para se defender, né? Tem que tomar alguns cuidados, evitar estas faltas, né? Algumas faltas desnecessárias e que levam perigo, né? O Mirassol tem bons cobradores, tem o Reinaldo, tem o próprio Cleison, né? E ter a qualidade no contragolpe, coisa que não aconteceu. A Ponte não conseguiu encaixar um contragolpe, não deu uma finalização no gol do Alex Muralha. E vem Ponte, domina com Barcelos. Barcelos solta a bola com Arthur. Na ponta esquerda, Arthur dominou, recolheu, escapou da marcação, tentou aplicar uma caneta para cima do jogador Lucas Samon. A bola se perde em lateral, o arremesso está marcado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 25 minutos do primeiro tempo em Mirassol, segue. Mirassol 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Campeonato Mineiro, última rodada da primeira fase, Atlético Mineiro 0 e Itabirito também 0. O Cruzeiro vai batendo o Democrata de Governador Valadares por 1-0. América 0, Aimorés também 0. Futebol Globo CBN. É impressionante como gosta de brincar com fogo Alex Muralha, hein? Qualquer oportunidade de confusão, a confusão tá do outro lado, o Alex Muralha faz o quê, Lupe? Ah, ele quer sair jogando, ele quer ir lá atravessar e ficar sabendo ou até, quem sabe, participar da confusão. Aliás, gramado molhado, chute de fora da área com Alex Muralha no gol, acho que é uma combinação perfeita pra Ponte, hein? O Mirassol contratou o Walter, né? Não sei se ele tá no banco aí, Lupe, o goleiro Walter, ex-Corinthians. Não, tá o Tomazella, aquele que era da Lusa, lembra? Sim, lembro também. Mas o Alex Muralha falha jogo sim, jogo não, ele segue respaldadíssimo, né, pelo Mirassol. É impressionante como tem moral o Muralha. E vem Ponte, trabalhando com Jean Dias na ponta direita, solta a bola com Pacheco. Pacheco vai levantar a bola na boca do gol, vai tentar de esquerda, bateu, travado Pacheco. Mas não é assim também, né, Pachecão? Tem que ser com mais força. A bola vai sobrando pela ponta direita agora com Jean Dias. Jean Dias dominou, recolheu, soltou essa bola com Sérgio Rafael. Sérgio Rafael para Lucas Cândido. Cercado pela marcação de dois jogadores, obrigado a voltar com Sérgio Rafael. Ele faz inversão até a ponta esquerda com o Danilo Barcelos. Barcelos na cavadinha, solta a bola no apoio agora com o Léo Oliveira. Léo Oliveira puxou para a linha de fundo, foi na velocidade, na força, tentou o cruzamento. Antecipa a defesa do Mirassol, coloca a bola para fora, João Vitor. Escanteio marcado para Ponte, Lupe. O Léo Oliveira tá se tornando um coringa, né? Aparece no sistema defensivo e também no ataque. Ele foi até a linha de fundo, tentou o cruzamento, mas quando foi buscar um companheiro, foi desarmado. A bola se perdeu pela linha de fundo. É o primeiro escanteio da Ponte no jogo. É lá pelo lado esquerdo. Danilo Barcelos tá ali, tem mais um também. Lá vem jogadinha ensaiada na macaca. Vai pintar a bola na grande área. Danilo Barcelos autorizado. 27 minutos, 0-0, tudo igual. Mirassol e Ponte. A oportunidade na bola parada. 27:30, chovendo neste momento e Mirassol também, gramado vai ficando pesado. A bola parada pode ajudar nesse momento. Barcelos abdicou de fazer a cobrança. Deixa a bola ali para o seu companheiro, levantamento na primeira trave, o toque de cabeça, a bola vai para fora. Arthur desvia de cabeça na primeira trave com muito perigo, a rede está balançando, Lupe. E que cruzamento venenoso, a cobrança de escanteio no primeiro pau, o Arthur, que é pequenininho, estava ali, bem posicionado, deu um leve desvio de cabeça que assustou o torcedor do Mirassol, porque a bola balançou a rede, só que do lado de fora, tiro de meta já cobrado pelo Alex Muralha. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Mirassol, na ponta direita domina, Lucas Samon, cruzamento na grande área, Yuri Castilho de cabeça, a bola vai pra fora. Gabriel também se aventurando como elemento surpresa. A bola desviada vai embora a linha de fundo, Lupi. Cruzamento que veio pelo lado direito, no meio da defesa.
da Ponte Preta. O Sérgio Rafael é grandalhão, só que ele perdeu na disputa aérea pro Gabriel, que é pequenininho. A cabeçada não foi boa, tiro de meta pro goleiro Diogo Silva. Tudo igual, por enquanto 0-0, 29 minutos do primeiro tempo. Você curtindo o Futebol Globo CBN Campinas já, às 9h30. A bola vai rolar na Neoquímica Arena, tem clássico do Paulistão. Tem Neymar contra Memphis, Memphis contra Neymar. Corinthians e Santos com a narração de Oscar Ulisses aqui no Futebol Globo CBN para você. A bola vai sobrando agora pro time do Mirassol, não, da Ponte. Na lateral direita do campo, vem com o Pacheco na movimentação, solta a bola com o Vitor Andrade. O Vitor Andrade escapou do primeiro, tentou o passe no 2 com o Jean Dias, foi desarmado. Desde o derby, o Vitor Andrade errando muitos passes, né, Carlão? Segurando demais, né, Júlio? Em alguns momentos, sendo até egoísta, né? O famoso fominha. Ele tem a força para ganhar a jogada, mas ele precisa caprichar no último passe, fazer uma tabela, chamar algum companheiro para tabelar. E vem ele, o Vitor Andrade invadiu grande área, vai bater pro gol, ameaçou na primeira, travado na segunda, Vitor Andrade, a bola volta para Lucas Cândido, tentou a batida de fora da área, foi desarmada, a bola voltou ainda para ele, tá valendo, Jean Dias bagunçou a defesa da Mirassol, é falta! Jean Dias caçado ali, uma falta dura para cima do camisa 7 da Ponte, Lupe. E agora o clima fechou entre o Léo Oliveira e o Neto Moura. Rápida. Alex Muralha no gol. Danilo Barcelos vem pra cobrança. Paulinho Santana tá tomando uma chuva danada atrás da meta. 30 minutos do primeiro tempo, nosso repórter antecipou o gol. Pro Lupe vai sair o gol da Ponte agora na bola parada. 0-0 Mirassol e Ponte, quase 31 minutos, chovendo muito no Maião por enquanto. Gramado vai resistindo, mas vai ficando cada vez mais pesado. É a oportunidade agora na bola parada. São 4 jogadores formando a barreira do Mirassol. Alain Periur, Reinaldo, o João Vitor também. Bola parada, batida de longe. Espalma Muralha! Milagre do Muralha! Jean Dias. Uma cobrança quase que perfeita. Muralha faz uma defesaça, Lupe! E não foi queimando a grama, foi por cima da barreira. Jean Dias, que tá com muita moral, buscou o ângulo esquerdo do camisa número 23, o goleiro Alex Muralha, que se esticou todo e apenas com a mão direita evitou aquele que seria o primeiro gol da Ponte Preta. Tem escanteio a Macaca pelo lado direito. Jean Dias na cobrança. Jean Dias, levantamento da grande área, afasta a defesa do Mirassol, tira a informação, tem gol, Fábio Scheibe. O São Bernardo virou para cima do Noroeste lá em Bauru. 2-1 pro São Bernardo, resultado ruim para a Ponte Preta neste momento no grupo D. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 32 minutos do primeiro tempo em Mirassol, segue. Mirassol! 0 pro Leão. Ponte Preta! Macaca também 0. Central da bola. Fábio. Pela Série A2 do Paulistão, intervalo de jogo no Novelli Júnior, Ituano vai perdendo Primavera por 1-0. Linense 1, Ferroviária também 1. No Barão de Serra Negra, 3 minutos do primeiro tempo, 15 Piracicaba 0, São Bento também 0. Futebol Globo CBN. E aí, Carlão de Freitas, análise aqui da CBN, 32-0. A Ponte conseguiu adiantar um pouco mais a marcação, já equilibra as ações diante do Mirassol. É claro que chega muito mais através da bola parada do que em jogada, em triangulação. Agora, mais uma vez, evitar as faltas ali na proximidade da área, né? O Lucas Ramon foi enfrentar o Danilão já deixou o pé, já deu rápido. Então tem que evitar esse tipo de jogada pela qualidade do Mirassol. Os zagueiros do Mirassol também espertos nesse tipo de jogo. Mirassol pela ponta direita, ataca com Lucas Ramon. Ele deixa para Neto Moura. Bom passe para Negueba, invadiu grande área, deixou para Yuri Castilho, tentou ajeitar para o pé direito, foi desarmado. Bom desarme agora do Vilhena, ajudando a defesa Ponte Pretana, e agora foi inteligente, foi Esperi. O Arthur conseguiu lateral para o time da Ponte. Vai sair jogando pelo campo de defesa. O Arthur. Esperi, experiente. Goleiro, Esperi. O que mais? Sábio? Esperi. Linguagem da bola. 33 minutos é o primeiro tempo para você. A participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp. 991869070. O ouvinte participa e você registra, Fábio Scheibe. Vamos lá, Julião. Um abraço pro Manuel Duarte, da Vila Brasilândia de São Paulo. Tá aqui conferindo a nossa transmissão. Um abraço também para o amigo Inácio. O Inácio tá mandando um abraço a todos. Boa transmissão. Vamos ver quem mais manda mensagem pra gente. É lá de Vinhedo. Boa noite a todos. Luiz Fabiano de Paulínia também. Luiz Fabiano de Paulínia mandando um abraço aqui pra gente. Tá torcendo pra Macaca aí.
frente ao Liane. A bola vai sobrando agora para o time da Ponte, recupera com Sérgio Rafael. Sérgio ajeitou, soltou para Léo Oliveira, bom passe na ponta direita, desarmado. Ia pintando a grande chance da Ponte, se Léo Oliveira consegue acertar o passe. E agora se cuida, porque Mirassol vem na alta velocidade, domina Danielzinho. Rolou, soltou pela ponta esquerda. Yuri Castilho levantou para Negueba, subiu de cabeça, a defesa Ponte Pretana tira. A bola tá viva, chega Sérgio Rafael. Rasgando emoções, manda a bola pra longe. Chove, hein? Cada vez mais, hein? Cada vez mais que cai água, Sérgio Rafael se aventura no ataque, né? Parece que esse caminhão de concreto. Sérgio Rafael. Desgovernado. Mas até que tá ok, né? Você sabia que o Sérgio Rafael é modelo, né, também? E rapper, né? E já participou de guerra. Verdade, tem uma história. Respeitar, cara. Não, mas é porque ele vai com tanta volúpia pro ataque que aí, no contra-ataque do Mirassol ele esqueceu de voltar. Ele arrancou bonito, né? Quase que o Mirassol se aproveita do espaço deixado pelo Sérgio Rafael, mas ele arrancou bonito. O Léo Oliveira puxou no passe, né? Foi interceptado. Se ele consegue abrir pro lado direito, seria uma boa chance pra Ponte. Sérgio. E vem Mirassol pro campo de ataque, Yuri Castilho bateu pro gol, bola desviada, vai embora, linha de fundo. Escanteio marcado pro Mirassol, Yuri Castilho apareceu no centroavante, Lupe. E ele é perigoso, é um dos artilheiros do Mirassol na temporada 2025. Ele arriscou de fora da área. No meio do caminho estava o Emerson. A bola desviou no camisa número 18 da Macaca e se perdeu pela linha de fundo. Tem escanteio pelo lado direito. Tava indo cobrar o meia dúzia Reinaldo, de perna trocada. Não sei se é ele que tá na bola. É escanteio pro Mirassol. Escanteio marcado para o Mirassol fazer a cobrança pela ponta direita. Bem a bola parada agora pro Leão. 36 minutos. Não, o Reinaldo tá aqui fora aqui da área. Trocou o batedor. Só esperando o rebote. Autorizado. Gabriel, levantamento na pequena área. A bola vai estar com o João Vitor de cabeça. A bola vai para fora. Ia sobrando com o João Vitor de cabeça. Ele consegue ali o desvio. A bola foi por sobre o gol. É tiro de meta para Ponte, Lupe. Os jogadores da Ponte reclamam de uma falta no cabeceio do Yuri Castilho, que ele empurrou o Jean Dias, camisa número 7, e aí a bola ficou viva dentro da pequena área. O João Vitor de cabeça mandou por cima, mas muita reclamação, os jogadores da Ponte pedindo a falta em cima do Jean Dias, só que o árbitro marcou apenas um tiro de meta. Vida que segue, né? Não pode parar para reclamar, tem que ficar atento no jogo. E aí, Carlão, 36, Mirassol tá se animando, Carlão. Tá se animando, volta a dominar as ações. Os últimos minutos a Ponte conseguiu controlar, saiu até, não finalizou a jogada através do contragolpe, mas criou oportunidades, principalmente na bola parada, naquele chute do Jean Dias. A tônica era aquilo que nós esperávamos, é um Mirassol dominante, a Ponte tentando se segurar, explorando, né, algumas lacunas deixadas pela defesa do time do interior paulista. E a bola volta para Lucas Cândido. Ele sai jogando errado, volta agora pro Mirassol, mas o jogo tá parado. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Ô Júlio. Oi. Um detalhe que eu não sei o porquê, acho que você deve ter a explicação. O Lucas Cândido, ele tá jogando com a meia com alguns buracos, são 5 no total. Eu não sei se é algo da fisiologia, se é algo que ele se sente bem, mas é uma curiosidade, né? Virou moda. É pra pressionar ou pra impressionar, Fábio Chave? Acho que pra não apertar, Pra não né? pressionar, a entendi. panturrilha principalmente. Jogadores achavam que estava apertando bastante, então é a nova moda do futebol. Mundo afora, viu, Juliano? É só comprar uma meia, tamanho 39 a 43, aí não aperta. Fornecedor adora, né? Que beleza, é um futebol. Eu não sei não, viu? Vai chegar um tempo que o pessoal vai proibir isso aí. Lógico. Os organizadores do jogo. Tá Por louco. conta do fornecedor, né? É, o fornecedor, a própria estética, né, Júlia? É feio, né? Vamos falar a verdade. Feio. Feio, tá louco. O Coronado que gosta também. É, um monte de jogador. Tá louco. Esses caras que ficam jogando fora do país, eles voltam aí com umas manias. Olha lá, Coronado, Lucas Cândido, Sérgio Rafael. Voltou da guerra e voltou desgovernado. O Sérgio Rafael. Sérgio. Grande Sérgio, modelo, Sérgio.
É a cara do meu irmão também, tá brincadeira. E vem pro campo de ataque, Léo Oliveira. Ele domina pro time da Ponte, tentou ali no pé de ferro contra o Reinaldo. Ficou bravo o chilique do Léo Oliveira. A bola volta pra miração, levantamento lá pra Cleison. Tentou matar no peito, afasta a defesa da Ponte. Tem informação, tem gol, Fábio Scheibe. Tem gol na Série A2 do Paulistão. O William Cabelo tá em êxtase nesse momento. Ninguém Primavera para, faz 2-0 pra cima do Ituano e São José. Santo André também 1. É o fantasma. Tá cada vez mais invicto, né? Neste momento, o Primavera tá assumindo a vice-liderança com apenas 1 ponto de diferença pro Quinte Piracicaba. Ele permanece, né? Acho que ele já era permanece, vice. desculpa, é verdade. Só que é o único invicto, né? Na 2, né, Fábio? Só Exatamente. tem o Primavera de invicto. 5 vitórias nesse momento e 4 empates. Tudo isso pra morrer na praia, né, Fábio? Daí complica, né? Na fase de mata-mata é mais complicado. É outro campeonato, diria. É ingrato demais. A Série 2 é muito ingrata, tá louco. Só sobe os finalistas. E aqui o bicho tá pegando. Pois não, tá quente entre os brothers, né? Entre o camisa número 33, Alain Pereur, e o 55, Léo Oliveira. O árbitro chamou ali os capitães para colocar a ordem na casa, porque o jogo tá muito pegado. O senhor Renan Pantoja, de Quequi, pediu ali uma calma aos atletas e agora ele tá marcando ali o impedimento, aparentemente, do Cleison. É bola pra Ponte Preta, mas o jogo tá quentíssimo. Isso atrapalha um pouco o andamento, né, Carlão? Agora o árbitro com um pouco mais de dificuldade de controlar o jogo também, né? Ele resolveu colocar panos quentes ali do Léo Oliveira e o Imperiur. Poderia, não sei, talvez até ter dado a falta pro Ponte, né? Porque o Imperiur nitidamente ele puxa a camisa do jogador da Ponte, deixou rolar e houve ali um entreveiro, né, Júlio? Mas agora tá tudo tranquilo. Sai jogando pelo campo de defesa o time do Mirassol. Bola solta com Alex Muralha. Trocando passes o Leão. O Mirassol sem pressa nenhuma vai buscando espaço no jogo. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 41 minutos do primeiro tempo em Mirassol segue. Mirassol 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Hoje pela Liga dos Campeões, na fase prévia, a fase que antecede as oitavas de final, 4 partidas. Clube Brugge 2, Atalanta 1. O Celtic perdeu em casa para o Bayern de Munique por 2-1. O Feyenoord da Holanda bateu o Milan por 1-0. E o Mônaco perdeu em casa também para o Benfica por 1-0. Júlio Nascimento. Rasgando emoções aqui no microfone da CBN. O jogo segue quente, segue pegado. Muitas faltas ainda, Jantias reclamando demais ali com o Reinaldo. Deu uma chegadinha. Já foi duelo de Grenal, hein? Verdade. O Jean ex-Inter, né, lá? O Jean querendo fazer uma gracinha. E o Jean tem essa característica. Ele sempre pedala olhando pro Reinaldo, né? Faz ali a firula, né? Não necessariamente uma pedalada, mas sempre olhando pro Reinaldo. É provocação do 7 contra o 6. E vem levantamento da grande área. Pedro Vilhena tentou o domínio, não consegue. Lucas Cândido ajeitou, soltou pra Léo Oliveira. Tentou ajeitar pela ponta direita. Reinaldo tira, afasta o perigo, corta. Seria o Jean Dias hoje o melhor jogador da Ponte, Cairão de Freitas? Ô, Júlio, o Jean tem ganhado muita confiança, né? Desde o gol contra o Santos, passando pelo derby, em que ele foi um cara importantíssimo na vitória, e hoje tá assumindo a responsabilidade ali pelo lado direito, travando esse duelo interessante com o Reinaldo, né? Desestabilizando o Reinaldo, isso é importante, até porque o Reinaldo é um bom jogador e pode ser algo, né, favorável pro Mirassol, né? Um jogador que pode desequilibrar, principalmente através das bolas paradas. E ele vai incomodando, está se destacando, sim. 42 minutos, Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem Ponte pro campo de ataque. Olha o Reinaldo Jean Dias, não vai prestar, viu, Lupi? Vai dar ruim, né? Não vai prestar. Em algum momento vai dar ruim. Tem que chamar os dois pra conversar, o árbitro, hein? Senão E lembrando que o Reinaldo é o capitão do Mirassol, né? Segundo a regra, né? O capitão é o único que pode falar com o árbitro, mas acho que essa regra já caiu por terra, né? Porque hoje todo mundo fala com o árbitro em campo, mas o clima tá tenso entre o lateral esquerdo Reinaldo do Mirassol e o atacante Jean Dias. Rapaziada do banco da Macaca tá aquecendo. E vem Mirassol pro campo de ataque, Yuri Castilho dominou, passou pela ponta direita, pediu, recebeu, Negueba vai tentar bater, levantou na boca do gol, afasta o perigo, tira Pacheco, a bola tá viva, sobe de cabeça, afasta a defesa da Ponte, mas a arbitragem tá parando, marcando a falta. Jogo parado, falta marcada pra cima do Barcelos. É o 14 que tá no gramado nesse momento, e a chuva segue apertando, né? E aí fica aquela grande preocupação pro segundo tempo.
Se continuar nesse volume, será que o gramado vai continuar resistindo, né? Ah, mas aparentemente o gramado do Maião tá impecável. muito bom, hein? Tá impecável. Muito bom. Só o jogo tá amarrado, né, Júlio? O jogo tá bem amarrado, muito faltoso, né? O jogo não desenrola. É claro que pra Ponte isso é melhor, né? Até porque se desenvolver o Mirassol com a qualidade pode acabar atrapalhando a vida da Macaca, mas o jogo ele não flui. Mirassol domina pelo campo de defesa, Neto Moura domina, gira até o lateral direito, Lucas Samon. Lucas Samon trabalha no campo de ataque para Danielzinho. Ele tenta fazer o passe, tem pressa, solta a bola para Yuri Castilho, tá valendo. A arbitragem manda seguir, Gabriel pede do outro lado. Castilho soltou para Cleison. Contra a marcação do Pacheco na velocidade. Cleison contra Pacheco, puxou para o pé direito, vai tentar a cavada na grande área. Ele prefere o passe, tocou para Neto Moura. Neto Moura recomeça para o time do Mirassol. Sem pressa nenhuma, o Leão vai trabalhando, trocando passes do campo de ataque. Pois não, Fábio Chaib, a informação. Jogo movimentado lá em Bauru, é o terceiro gol do São Bernardo. Agora São Bernardo 3, Noroeste 1, Fabrício Daniel de pênalti. Resultado que não é bom para a Ponte, que não tem chance de alcançar o São Bernardo mesmo em caso de vitória. Também não é bom para o Palmeiras, que vai vendo a liderança do grupo também, cada vez como algo distante. E agora o Victor Andrade, ele foi pro solo, pediu a falta. Contra a marcação do Reinaldo. 45 minutos, 45 do primeiro tempo. 2. Vamos até 47. E aparentemente a Ponte está percebendo, né? Que esse lado esquerdo da defesa aqui do Mirassol, Cleison, Reinaldo, são jogadores mais esquentadinhos no jogo. Sai jogando Diego Silva entrega a bola pelo campo de defesa para Emerson. Volante barra zagueiro Emerson vem carregando pro time da Ponte. Ele solta a bola pela ponta direita agora com Sérgio Rafael. Vem jogo carregando. Em Mirassol, Neto Moura fez um golaço, né, Júlio? Lembra? 3-0. Verdade. Golaço. Meio da rua. O Mirassol sempre movimenta bastante, né, contra os times de Campinas. Teve um jogão contra o Guarani esse ano, né? 3-2. E vem pro campo de ataque, grande desarme do Emerson. Impressionante o que fez o Emerson agora para desarmar, salvar a Ponte. A bola tá viva no campo de ataque, mas a arbitragem vai parar e marcar a falta para cima do Lucas Samon. Léo Oliveira pega o Lucas Samon, o jogo tá parado e cartão amarelo pro camisa 55, Lupe. É o primeiro amarelo do jogo. Camisa 55, Léo Oliveira veio por cima e também atingiu ali as pernas do jogador da equipe do Mirassol, e na queda ele também acabou atingindo, né? Foi um acidente de trabalho, mas o árbitro entendeu como faltoso. Aliás, Léo Oliveira recebe cartão amarelo, é o terceiro dele, tá fora do jogo contra o Botafogo, sábado no Moisés Lucarelli. 46:30. O jogo tá parado, vai esperando ali o atendimento o Lucas Samon. Tomara que a chuteira não tenha pegado ali na parte cortante, né? Que aí é uma parte perigosa, mas acho que felizmente não pegou. Pegou ali na parte de cima do pé, né? Na parte superior da chuteira. E aí só dói mesmo, mas não corta. Eu lembro de um jogo Inter e Guarani. Nossa, Bruno Nazário na minha frente, rasgou ali o rosto num choque. Foi com o Klaus, né? Klaus, lembra o zagueiro Klaus. Teve um outro também, recentemente, do Guarani, o Regis, nossa, terrível. Essas chuteiras, né? Travas longitudinais, cortam uma barbaridade. Impressionante. 47 minutos. É o último lance. O árbitro vai chamar a atenção ali do Reinaldo, tá dizendo que é pra esperar o apito. Aí ele arregala o olho assim, ok. Lá vem Danielzinho, rolou pra Reinaldo, uma bomba! Espalma! Diogo Silva! Que defesa espetacular do Diogo Silva, Lupe! Uma defesa milagrosa e de cinema. A falta cobrada, ensaiada. A bola rolada pro Reinaldo, de fora da área, mandou uma bomba de perna esquerda. A bola tinha o endereço do gol, só que o Diogo Silva, apenas com o braço direito, evitou o primeiro gol do Mirassol. Uma defesaça. Defesa linda do goleiro da Ponte, que salva a Macaca de descer pro intervalo, perdendo o jogo em Mirassol. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo em Mirassol. Mirassol 0. Ponte Preta também 0. Júlio Nascimento. Fim do primeiro tempo no Maião, daqui a pouco todo o segundo tempo, e agora no comando do Central da Bola. Vem aí, Fábio Chaib. Central da Bola. Obrigado, Júlio Nascimento. 8h19 em Campinas, intervalo de jogo, nona rodada do Paulistão. Mirassol 0, Ponte Preta também
bastante chuva lá no José Maria de Campos Maia, lá em Mirassol, 0-0 neste momento. Carlão de Freitas, jogo disputado, né? Jogo interessante também, oportunidades. A gente esperava até o Mirassol mais forte ainda, né? Que é a Ponte Preta, mas a Ponte está conseguindo igualar. O seu destaque do comentário, viu, Carlão? Na esteira do seu pensamento, Fabião, a Ponte conseguiu levar o jogo, né? Claro que o Mirassol ficou mais com a bola, criou oportunidades, mas a Ponte se segurou da defesa, deu espaços, é bem verdade, e correu alguns riscos, mas foi lá, controlou. Criou oportunidades nas bolas paradas, né? O Arthur de cabeça depois no escanteio e o Jean Dias na cobrança de falta, mas foi um Mirassol logicamente mais incisivo, porém a Ponte conseguiu dominar as ações, mas sempre alertando, evitar estas faltas nas proximidades da grande área, já quase que experimenta desse veneno aí através do chute do Reinaldo, mas um primeiro tempo, digamos, aceitável da Ponte. Daqui a pouco o Carlão comenta mais sobre essa primeira etapa, o que o Valentim também pode fazer aí para tentar dar uma escapada aí, conseguir um gol da vitória, que seria muito importante para Ponte Preta neste momento. Bola rolando também lá em Bauru, a gente trouxe informação, né? O Noroeste tinha saído na frente do São Bernardo, era um ótimo resultado para Ponte Preta, mas o São Bernardo ainda no primeiro tempo já virou 3-1. No exato momento que o Noroeste faz o segundo gol. Agora dá uma vida aí também pro Noroeste. Noroeste 2, São Bernardo 3, 52 minutos do primeiro tempo lá em Bauru. Outro jogo da rodada neste momento, Água Santa 0, Portuguesa também 0. Sempre lembrando que às 9h35, daqui a pouco, depois de Mirassol e Ponte Preta, aqui na CBN. Aqui na CBN você vai ter a cobertura, a transmissão de Corinthians e Santos, narração de Oscar Ulisses, aqui para você logo depois desse duelo da Macaca. Tem muita bola rolando pelo Brasil, os campeonatos estaduais. Eu destaco aqui o Campeonato Mineiro. Neste momento, Atlético Mineiro 0, Itabirito 0. O Cruzeiro vai empatando com o Democrata de Governador Valadares por 1-1. E o América Mineiro, neste momento, está ficando fora da segunda fase do Mineirão. 0-0 com o Aimorés. Neste momento, os classificados para a próxima fase do Mineiro seria Tombense, o Betim, o América Mineiro agora tá indo porque o Atlético tomou um gol, então o América Mineiro está indo e o Cruzeiro também. Então Tombense, Betim, América Mineiro e Cruzeiro. O Atlético está ficando fora neste momento. Olha só, campeonato com todos os jogos nesta última rodada. E pela Série A2, lá em Itu, Novelli Júnior, o Ituano está perdendo para o Primavera por 2-0. Linense 2, Ferroviária 1, Votuporanguense 1, Juventus 0. Grêmio Prudente fora de casa está batendo a Portuguesa Santista 1-0. Santo André está vencendo o São José por 2-1. E 15 Piracicaba e São Bento e Taubaté e Capivariano, os dois jogos 0-0 até o momento. 8h22, um rápido break, daqui a pouco a gente volta no intervalo aqui na CBN, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Mirassol, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN.
De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Mirassol, Ponte Preta, Central da Bola. Aqui na CBN, intervalo de jogo para Mirassol e Ponte Preta, 6 minutos de intervalo no José Maria de Campos Maia, nona rodada do Paulistão. Mirassol e Ponte Preta vão empatando por 0-0 neste momento. Mandando um abraço aqui pro pessoal que tá mandando mensagem pra gente, é muita gente que participa, viu? Muita gente participando. O David de Jandira fala: meu palpite para hoje, se a Ponte ganhar de 0-0, já podemos comemorar o resultado. Tá aqui na nossa audiência. Quem também manda mensagem pra gente aqui é o Emerson Santana. O Léo Gamalha, banco no Mirassol, não quer emprestar sem custo pra Ponte, não. Grande jogador, grande artilheiro, o Léo Gamalho. Cristiano Salvione sempre participando. Tá lembrando aqui que o Vôlei Renata, a gente trouxe a informação já, o Vôlei Renata na Superliga Masculina de Vôlei venceu por 3-0 o São José, mais uma vitória do Vôlei Campinas. Um abraço pro Fabiano Belarmino também. Vamos, nega véia. Fabiano do Campo Belo tá mandando aqui um alô pra todo mundo, assim como Carlos Fernandes. Vamos, nega véia. O Devanir Bissoli, muita gente participando. O Luiz Fabiani também já tinha mandado mensagem aqui pra gente, mas ele está junto com a Eliane no YouTube lá em Paulínia, curtindo a nossa transmissão. 8h26. Notícias do mercado da bola, viu, Júlio? Tem muita coisa acontecendo ainda, lembrando que a janela se fecha apenas no dia 28 de fevereiro, então nessas 2 últimas semanas, restando 16 dias aí, muita coisa pode acontecer. Só não pode escrever no Paulista, né? Não pode mais, pode trocar, né? 4 trocas na segunda fase, né? Lembrando, então, muita coisa acontecendo. A gente trouxe na informação ao longo da nossa programação que mais cedo, né, lá no Arena, que o Rony estava praticamente certo, o Rony do Palmeiras, centroavante, estava praticamente certo com o Atlético Mineiro. Ia ser vendido por 6,5 milhões de euros, mas de última hora surgiu uma proposta do Vasco que interessou ao jogador. O Rony desistiu de ir para o Atlético Mineiro, deu uma confusão. A Leila ficou brava com a situação, cobrou o Rony sobre a situação também. Até o momento, nada acontecendo. Porém, Palmeiras e Atlético Mineiro estão fazendo mais uma troca. Depois de Paulinho vir para o Palmeiras e Gabriel Menino ir para o Galo, neste momento está alinhando uma troca entre Caio Paulista, lateral esquerdo, contratado pelo Palmeiras ano passado junto ao São Paulo, vai ser trocado por Bruno Fux, zagueiro, que foi revelado pelo Internacional, né, Carlão? É isso? Verdade, passou pelo... Eu acho que o Fux estava nesse jogo aí, do Guarani em 2018, do Bruno Nazário. 17, né? 2018, né? O 17, foi 18. Foi 18. Achou interessante 17. A troca, Carlão? 2017. Interessante, o cara paulista não conseguiu render no Palmeiras, né? O Palmeiras travou um duelo com o São Paulo, né? Após uma boa temporada pelo tricolor paulista, como lateral esquerdo, principalmente com o Fernando Diniz, né? Quando ele se destacou. Mas no Palmeiras não virou, não deu certo e chega aí o Bruno Fux, né? O Palmeiras tem bons zagueiros, mas é sempre bom reforçar. Agora, é aquela troca assim, né? Não gera tanto impacto, né? Mas, de qualquer maneira, o Palmeiras, muitos torcedores falam, né? O Palmeiras está se livrando do Caio Paulista, mas que ele tenha boa sorte lá com a camisa do Galo. Muita movimentação no mercado da bola agora nessas semanas finais aí de janela aberta. A gente lembrou aqui, está acontecendo o jogo entre São Bernardo e Noroeste, jogo importante para o torcedor da Ponte Preta. A gente lembrou mais cedo que o Noroeste abriu o placar, mas o São Bernardo virou. Nossa, a gente está vendo pelo monitor agora aqui os gols dessa primeira partida, desse primeiro tempo. Só gols difíceis
diferentes, né? Um gol de bicicleta pro Noroeste, o primeiro que abriu o placar, e agora um gol do São Bernardo, aquela cobertura que não sabe se o jogador cruzou ou chutou, um pênalti com cavadinha também, muito movimentado esse jogo. Primeiro tempo 3-2 pro São Bernardo, 5 gols na primeira etapa. Seria interessante pro torcedor da Macaca que o Noroeste empatasse. Carlão de Freitas, seria interessante que o Noroeste empatasse também, mas a Ponte tem que fazer o seu papel também, vencer essa partida. E como conseguir essa vitória diante do Mirassol, Carlão? Olha, Fábio Scheib, difícil, né? Eu acho que a Ponte, ela precisa, né? Acho que ela nem deve estar pensando nesse jogo em Bauru. Realmente, esse jogo de Mirassol é tão complicado que ela não pode se dar ao luxo de ficar pensando o que acontece. Mas o torcedor no pensa, Alfredo né? de Castilho. O torcedor pensa e está no direito, né? O torcedor já tem esperança de se classificar, embora seja realmente difícil. Acho que o torcedor mais realista da Ponte sabe disso. E o jogo também, hoje, contra o Mirassol, apesar da Ponte ter conseguido levar o primeiro tempo, administrar. É claro que as principais chances foram do Mirassol, principalmente agora, né, na reta final com o Reinaldo nas bolas paradas. A gente tem alertado, evitar estas faltas laterais ou faltas centrais, porque o Mirassol tem bons batedores, o gramado liso e com o Reinaldo que tem uma perna esquerda muito potente, leva perigo. Se não fosse o Diogo Silva, a Ponte desceria para o intervalo perdendo por 1-0. Faltou para a Ponte, assim, conseguir encaixar o contragolpe. Ela não teve nenhum, né? As principais chances foram nas bolas paradas, com o Arthur de cabeça, né? Após a cobrança de escanteio do lado esquerdo, e depois o arremate do Jean Dias na cobrança de falta. Fora isso, nem aquela ligação direta, né? Que hora criticada e hora eficiente no último domingo, ela não aconteceu. Quando ela teve a possibilidade de contragolpear com o Vitor Andrade, ele não conseguiu dialogar com o parceiro, não conseguiu fazer a tabela e acabou perdendo a jogada. Mas ela, defensivamente, apesar da pressão do Mirassol, ela não correu riscos tão claros, né? O Diogo só fez defesa através das bolas paradas. Agora, tem que tomar cuidado, o Mirassol tem contragolpe, o Mirassol tem meias de armação, né? Tem a jogada pelos lados com o Reinaldo, com o Lucas Ramon também. Então não adianta ficar ali atarracadinha lá atrás, esperando, né, um espasmo de velocidade do Vitor Andrade, que não vai adiantar. Seria interessante quando ela teve um certo momento, não de domínio, mas um momento de respiro dentro da partida, foi quando ela adiantou a marcação, o Léo Oliveira fazendo muito bem nessa transição, encaixando até algumas jogadas, chegando como elemento surpresa. Então seria interessante ela adiantar essa marcação com o Léo, que está se destacando no meio-campo, para tentar pressionar o Mirassol. Porque se deixar essa bola com os donos da casa, fatalmente uma hora acaba entrando, em virtude da qualidade, em virtude do bom futebol do Mirassol. 12 minutos de intervalo no Maião, lá em Mirassol, no José Maria de Campos Maia. Tô confundindo com o Novo Horizonte. Vai pro Maião, mais fácil. Maião. Maião. Tem muita gente. Quarta caminho. Mas é lá perto, Mirassol é Novo Horizonte, então tava confundindo com o Jorge Ismael de Biase, lá no José Maria de Campos Maia, Se você cidades tivesse próximas. confundido com o Anísio Haddad, aí eu ia É mais perto, é mais né? perto. E tem o Teixeirão também, que acabou, né? Teixeirão, não, tá voltando agora, Tá né? voltando? Não sei. A torcida abraçou novamente o clube e estão reformando o estádio lá, mas ainda precisa caminhar muito para voltar aí a grande glória que é a elite do futebol paulista. O América, se não me engano, tá na segunda divisão do futebol paulista. A Bezinha, né? A quinta? Isso, segunda divisão. Quem tá lá em Rio Preto, tá mandando um abraço pra você aqui, sabe quem é, Lupi? Batata, exatamente. Batata. Tá ligado aqui no Semai, em Rio Preto. Essa era Batata. Sabe Tá como é que chama trabalhando. o filho dele? Batatinha. Não, Antônio. Meu xará. Poteitinho. Tá mandando um abraço pra você com Batata lá em Rio Preto, então, sempre curtindo a CBN. Quem também tá aqui na CBN mandando um abraço pra todo mundo aqui, uma boa transmissão, é o Mauro Ponte, do Mário Jardim, Novo Maracanã, região do Campo Grande. E a gente tem um áudio aí também, rapidinho, antes de começar a segunda etapa, de passar pro Júlio Nascimento, tem um ouvinte mandando mensagem pra gente por áudio. Vamos, meu povo! Boa tarde, a turma da CBN Campinas, minha rádio favorita. Valeu. Grande abração a todos. Vai dar Macaca hoje. Professor Daniel Maciel, do Mato Grosso. Valeu, professor, então, sempre marcando presença aqui com a gente. Eu vejo os times retornando, então, pro campo, depois do intervalo de jogo. Eu passo para Júlio Nascimento, que vai trazer as emoções finais desses 45 minutos complementares dessa partida, Júlio. Mais uma vez é com você. Boa transmissão dessa segunda etapa. Nascimento. Valeu, grande Fábio Scheib, no comando do Central da Bola aqui no Futebol Globo, CBN Campinas.
Vamos voltando pro segundo tempo. A galera tá brava ali com o árbitro do jogo, talvez, né, Lupe? Ainda em relação àquela defesa do Diego Silva. Porque o Diogo fez aquele milagre, foi escanteio, o árbitro acabou o jogo sem deixar o escanteio. Talvez seja essa a bronca do Mirassol, né? É a grande bronca, né? E também o jogo tá duro, né? Só um cartão amarelo no primeiro tempo, que foi pro Léo Oliveira, que continua no jogo sem modificações nem na Ponte e nem no Mirassol, mas também a aplicação de mais cartões. Mas aquele último lance, os jogadores do Mirassol queriam o escanteio, o que não aconteceu. Muito bem, vai começar o segundo tempo. Ponte, Mirassol e Ponte é o Futebol Globo CBN para você a partir de agora, a 9ª rodada do Campeonato Paulista. Apita o árbitro, toca na bola, Ponte Preta começa o segundo tempo. Mirassol, Ponte Preta. Pode ligar que aqui tem jogo. E agora o bicho já começa a pegar, porque o Victor Andrade estava no chão, o jogador do Mirassol chuta a bola no rosto do Victor Andrade. Começa daquele jeitão, hein, Lupe? É, começa do jeito que terminou o primeiro tempo, quente, e não precisava disso, né? O Neto Moura, ele deu um chute com o Victor Andrade caído no chão. A falta já foi cobrada, vem Macaca pro ataque. Victor Andrade é quem domina, pisa na bola, perde. Lucas Ramon recupera, volta a bola pro time do Mirassol, levanta a cabeça, tira dali. Ela fica agora pro time da Ponte, pra Jean Dias, uma bomba na casinha. Gol! Da Macaca! Jean Dias! Uma semana iluminada, uma semana pra não se esquecer com a camisa da Ponte. Esse camisa 7 que aos 26 anos largou o futebol, voltou, jogou Série D, jogou Libertadores e vai escrevendo uma bonita história com a camisa da Ponte. Fez gol em derby, fez gol decisivo e agora acerta uma bomba de fora da área para mandar no cantinho de Alex Muralha. Abre o placar, beleza, Jean Dias. Beleza, Ponte agora. Mirassol 0. Ponte Preta 1 pra Macaco. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Fase abençoada do Jean Dias. Ele foi o melhor jogador em campo no derby de número 209. Marcou o segundo gol da Ponte no clássico contra o Bugre. E contra o Mirassol, no comecinho do segundo tempo, ele recebeu a bola bem pertinho da meia-lua, girou o corpo e mandou no canto direito do Alex Muralha, que caiu, só que não achou nada. Jean Dias marca o terceiro gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Maião, Mirassol 0, Ponte Preta 1. Fase iluminada do camisa 7. Que momento tá vivendo o Jean Dias, hein, Carlão de Freitas? Não só pelo gol, né, Júlio? Aliás, um golaço, mas pela atuação. Mesmo a Ponte quase que inoperante ofensivamente, ele é o cara que está puxando. Olha. Vem Mirassol, levantamento da grande área, Sérgio Rafael, toque na casinha. Gol! Do Mirassol! O Leão empata. 1 minuto depois do gol da Ponte, um golaço do Jean Dias. Foi lá, Reinaldo. Ele levantou na grande área, injustiça seja feito, desvio na grande área do Léo Oliveira. A bola tocou numa trave, entrou no cantinho e foi pro fundo do gol. Porque o Mirassol empata num gol contra, Antônio Lupe. Infelicidade total do Léo Oliveira. O cruzamento veio pela esquerda. O Reinaldo foi quem cruzou a bola para dentro da área. Ele deu um desvio no primeiro pau e acabou enganando o goleiro Diogo Silva, que já estava saindo para fazer a defesa. A bola ainda bateu no poste esquerdo e morreu no fundo da rede. Gol contra do Mirassol, que empata o jogo. Tá no placar do Maião, Ponte 1, Mirassol também 1. Segundo tempo começa agitado. Vem Yuri Castilho, dominou, invadiu grande área. Pênalti, a arbitragem vai dar o pênalti. Pênalti marcado pro Mirassol, são 3 minutos de jogo. No primeiro minuto a Ponte fez 1-0, no segundo minuto 1-1 pro Mirassol. Agora pênalti marcado pra cima do Castilho e foi o Sérgio Rafael, Lupe. O que aconteceu? Não pode nem precisar do VAR, porque o Sérgio Rafael, ele deixa o Yuri Castilho girar o corpo e ele segura pelo ombro e o braço, um lance muito parecido
com um pênalti marcado em cima do Jean Dias no clássico contra o Guarani, que gerou uma confusão total e várias opiniões foram colocadas a respeito do lance. Idêntico. A diferença é que o Yuri Castilho gira pra cima do Sérgio Rafael e ele segura ali na altura do ombro e desaba o Yuri Castilho dentro da área. O árbitro marca o pênalti e aplica o cartão amarelo pro Sérgio Rafael, camisa meia dúzia da Ponte Preta. Yuri Castilho já tá com a bola na mão. É pênalti pro Mirassol. Muitas semelhanças mesmo, mas agora, Carlão de Freitas, que jogo louco. Que jogo louco, 3 minutos malucos, né? E que, nossa, aconteceu de tudo. Agora, os zagueiros do futebol brasileiro hoje, eles têm que tomar cuidado, não pode ficar com mania de relar em atacante. O atacante, ele tira proveito, um simples toque, acaba aí levando a arbitragem a interpretar falta, a interpretar o pênalti. Foi assim, né? Agora com o árbitro do jogo entre Mirassol e Ponte Preta, o Sérgio Rafael foi lá, relou no cara. Acho também que a queda não foi semelhante ao empurrão, não foi condizente ao empurrão, só que um lance interpretativo o árbitro colocou como pênalti. 5 minutos no segundo tempo em Mirassol, impressionante. O segundo tempo começa com tudo. A Ponte fez 1-0 com o Jean Dias, tá numa fase iluminada, o camisa 7. Aí o Léo Oliveira foi lá. Não precisava ter cutucado a onça, né, Júlio? Fez o gol contra. E agora o Sérgio Rafael comete o pênalti. O grande problema é que o Mirassol chega e tem a chance da virada em 2 erros ponte pretanos. 2 erros. Então a defesa da Ponte Preta é melhor do campeonato até aqui. Vai vacilando. 6 minutos do segundo tempo. É Yuri Castilho mesmo, aparentemente, hein? Não é o King Naldo que vai bater. Yuri Castilho é quem vem pra cobrança. Olha, o Reinaldo, um dos melhores batedores de pênalti do Brasil, do futebol brasileiro, hein? E não é o Reinaldo quem vem pra batida. O Reinaldo tá muito longe da bola. É o Yuri mesmo. Tava até achando que era uma encenação ali pra trocar depois. Mas o Reinaldo tá lá brigando lá na ponta esquerda com o Jean Dias, né? Esses dois aí vão fazer amizade hoje. Autorizado. Yuri Castilho na bola, Pedro Rocha no gol. Yuri Castilho bateu. Diogo Silva. Diogo Silva pega. Espalma o goleirão da Ponte. Diogo Silva defende, Yuri Castilho perde o pênalti, Lupe. Que fase iluminada também vive o Diogo Silva. Ele esperou até o último momento a definição do pênalti cobrado pelo Yuri Castilho. O canto direito, ele foi lá, em 2 tempos fez a defesa, evitou o gol da virada do Mirassol. A Ponte segue no ataque, 1-1, tudo igual. Esses 7 minutos aqui são impressionantes. Tá acontecendo de tudo, Carlão de Freitas. Que coisa de maluco, né? Realmente 7 minutos efervescentes, né? Em que a Ponte Preta pouco pôde saborear a vantagem, né? Uma vantagem até pouco provável de conquistar, ela conseguiu. Só que nos segundos depois ela cedeu o placar e 2 falhas, né? Ela cede o placar, cede o empate, quase que toma a virada. Mas que sirva de alerta, Júlio, aos zagueiros, não só da Ponte, Guarani, Mirassol, hein? Gente, não adianta ficar com rela-rela, com puxa-puxa dentro da área, porque o árbitro vai marcar. E vem pro campo de ataque o time do Mirassol, bola solta pela ponta esquerda pra Cleison, ativou a turbina, chegou Cleison contra Sérgio Rafael, tá amarelado, hein? Cleison vai pra cima do Sérgio Rafael, tentou o toque pela ponta esquerda, rolou pra Neto Moura, ajeitou na ponta direita, rasga a defesa da Ponte. Tira com tudo, Arthur. Manda a bola para longe, ela vai sobrar. Recua, volta Alex Muralha. Recomeça pro time do Mirassol. Ele entrega a bola na metade do campo para João Vitor. João Vitor domina, solta a bola pela ponta esquerda. Domina, rolou, trabalhou do outro lado agora. O Neto Moura ajeitou pela ponta esquerda. Ele solta no apoio, faz a jogada no 2. Jean Dias recupera. Ele volta a bola pro time da Ponte, volta com Sérgio Rafael. Sérgio Rafael tentou o domínio na ponta esquerda. Ela volta para Alain Periur. Alain Periur devolveu, soltou pela ponta direita. Agora com Neto Moura. Neto Moura já faz o passe para Gabriel. É Gabriel quem domina do outro lado. Tenta fazer a finta para cima do primeiro. Gabriel conduz. Ele procura opção. Alain se apresenta na ponta esquerda. Neto Moura do outro lado. Neto Moura recebe o movimento. O time
time do Mirassol, o time da Ponte Preta fechadinho agora, protege ali o Jean Dias, o espaço do anterior, ele solta a bola com o Reinaldo ajeitou, soltou lá atrás, ele recomeça com o Neto Moura vai girando pro time do Mirassol, tocou a bola pra anterior do outro lado, ponta esquerda do campo de ataque, ele foi obrigado a voltar com o João Vitor, o penúltimo jogador do Mirassol no campo de ataque, volta João Vitor, dominou, soltou pra ponta esquerda pra Cleison, bom passe pra Reinaldo, ele bate pro gol, tem que tomar cuidado, Reinaldo puxou pra linha de fundo, tentou o cruzamento, vai ganhar o escanteio. Foi inteligente, agora o King Naldo ganhou escanteio pro Mirassol, Lupe. Foi muito bem agora o Reinaldo. Ele esperou ali a definição do jogador da Ponte, era o Sérgio Rafael que estava por ali. A bola desviou no jogador da Macaca, se perdeu pela linha de fundo. Tem escanteio a equipe da casa, a equipe do Mirassol. A zagueirada toda vem pra área do Diogo Silva, que já defendeu o pênalti. 9 minutos é o segundo tempo em Mirassol, tá 1-1, tá tudo igual. Levantamento na pequena área, sobe de cabeça a defesa, a bola voltou pra Gabriel, desvio, afasta a marcação, tira. Yuri Castilho vem pro rebote, faz a finta, Yuri Castilho ainda ele conduz, soltou pra Negueba, pé esquerdo na bola, por baixo, Pedro Vilhena recupera, a bola volta pra Neto Moura, no rebote pro Mirassol, Neto Moura ajeitou na ponta direita pra Castilho levantou na boca do gol, desvio de cabeça, a bola tá viva, afasta, Lucas Cândido tira, rasga, manda a bola pra longe, afasta o perigo, tira dali, a bola volta pra Reinaldo ajeita pela ponta esquerda pra Cleison puxou pro pé direito, tentou o cruzamento na grande área, a bola aberta, Lamperiuri empurrou de cabeça, João Vitor ajeitou na grande área pra Gabriel, afasta, tira a defesa da Ponte, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 10 minutos jogados no segundo tempo em Mirassol. Mirassol! Ponte Preta! Tem um. Central da bola. Fábio Scheibe. Equipes definidas para o duelo de logo mais 9h35 na Neoquímica Arena para o clássico entre Corinthians e Santos. O Corinthians com ataque com Rodrigo Garro, Memphis Depay e o Yuri Alberto. Já o Santos terá Neymar, Guilherme, Tiquinho Soares e Tassiano. Futebol como CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol. 11 minutos do segundo tempo. E aí, Kelão de Freitas, como é que tá o jogo? Precisa dar uma escapulida, hein? Porque o Mirassol se aproxima do segundo gol, sufoca a Ponte, não deixa a Ponte respirar. O sistema defensivo da Ponte tá todo encolhido dentro da própria área e o Mirassol com a bola, rodando, colocando a jogada aérea também. A Ponte precisa tomar cuidado, escapulir, ajustar essa marcação no meio-campo, porque o Mirassol está tendo muito espaço para pensar e é um perigo danado. E o jogo tá parado, falta marcada agora pra Ponte fazer a cobrança pelo campo de defesa, jogo aberto, é impressionante como é que tá o jogo até aqui, segundo tempo muito bom, e agora uma preocupação ali com o Danilo Barcelos, Lupe. Ele tá caído no gramado, bem pertinho ali da área, onde o goleiro Diogo Silva atua no segundo tempo e é experiente, né? Pra acalmar um pouquinho, Vitor Andrade também conversa ali com os companheiros, Danilo Barcelos até pede um auxílio do árbitro, que aliás chama Renan Pantoja de Quequi, pra levantar, tá tudo bem com ele, posse de bola pra Macaca, 1-1, tudo igual. Falta marcada pro time da Ponte a fazer a cobrança com Sérgio Rafael, na ponta direita do campo de defesa, ele faz a movimentação, volta com Diogo Silva, goleirão pegou um pênalti, Diogo Silva vai fazendo uma partidaça até aqui, hein? Diogo Silva fez uma defesaça no primeiro tempo, pegou pênalti, não teve culpa no gol que sofreu. A bola volta pela ponta esquerda. Victor Andrade dominou, puxou por dentro, invadiu grande área, vai bater pra fora, Victor Andrade. Ele buscava o ângulo, errou no cálculo, Lupe. E é do jeito que ele gosta. Recebeu na ponta esquerda, trouxe pra dentro, foi fintando todo mundo que aparecia de amarelo no lance, só que na hora da finalização pegou mal na bola, tiro de meta já cobrado pelo Alex Muralha. Neto Moura domina pro time do Mirassol, troca passes pelo campo de defesa. Futebol Globo CBN, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Alain Interior domina pro time do Mirassol, ele faz o passe pela ponta direita para Lucas Ramon, ele tenta de cabeça na primeira, tenta na segunda, foi pro solo, pediu falta, arbitragem, manda seguir, a bola volta para Arthur, desarma pro time da Ponte, Arthur solta a bola com Lucas Cândido, ele vem pro combate pra cima do primeiro, faz a finta, deu Arthur soltou pela ponta esquerda para Victor Andrade, não tava ligado, mas conseguiu alcançar a bola, tentou aplicar a caneta pra cima do Negueba, a bola bateu na canela, voltou pra Victor Andrade, que agora recua, entrega pra Barcelos, joga 0 Barcelos, trabalha lá no campo de ataque, Lucas Cândido dá um tapa na bola, solta pra Pedro Vilhena lançou, trabalhou no campo de ataque para Jean Dias, dominou, fez a finta para cima do primeiro, bom passe para Pacheco na ponta direita, vai bater, pega a Muralha.
Segura firme, Alex Muralha, não solta mais, Antônio. Interessante a movimentação do Jean Dias, né? Ele recebeu, viu que não tinha espaço pro chute, olhou pro lado direito, viu o Pacheco fazendo a ultrapassagem, rolou pro lateral direito da Macaca, que chutou de primeira nos braços do Muralha. 13 minutos do segundo tempo, 1-1, agora 14 jogados. Tá tudo igual e tem gol, Fábio Chaib. Tem gol na Série A2 do Paulistão, o Ituano desconta pra cima do Primavera. Agora Ituano 1, Primavera 2, já temos quase 90 minutos de jogo, 45 do segundo tempo. 14 do segundo tempo, Mirassol vem pro campo de ataque, pintou levantamento para Yuri Castilho, a bola passou por ele, vai sobrando na ponta esquerda para Ramon, chega a defesa da ponte, afasta, vem pro combate agora, de acelera Victor Andrade, ele domina, solta a bola para Pedro Vilhena pela ponta esquerda, tem a passagem do seu companheiro, prefere ali o passe para Arthur, chega ali com tudo, agora a marcação para cima do Pedro Vilhena. E a defesa da ponte tá ali reclamando, pedindo cartão amarelo pro Neto Moro. Neto Moro hoje tá faminto, hein? Mas dessa vez não foi nada, viu, Lucas? Não foi nada. Foi nada assim, nada mais forte, né? Foi falta, ele já fez coisas normal. piores no jogo e não foi advertido. Então é o seguinte, segue o jogo. Vida que segue feliz. Hélio dos Anjos. Por onde anda, professor, hein? Balneário Camboriú. Ah, é? Tá de férias? Ele desceu pra BC. Ah, pensei que ele tava treinando o time Camboriú, né? A bola vai sobre. É o Barra, né? O time de Camboriú. Mas ele tem residência fixa lá, né? Ah, é o Barra. Coisa boa também. Barra de Renan Bernabé, craque de bola. A bola vai sobrando pro campo de ataque do time da Ponte. Volta agora para Danilo Barcelos. Barcelos dominou, girou, soltou para Victor Andrade. Victor Andrade escapa na marcação no primeiro, puxou pro pé direito, vai tentar a cavada, chamou no 2 o Arthur, mas antes dele chega a defesa com o Danielzinho. Ele solta a bola para Negueba, deixou todo mundo tonto agora com um giro de 360 graus. Ele faz o passe para Danielzinho, que tentou sair jogando. A bola bate na marcação, se perde a lateral. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos do segundo tempo em Mirassol, no Maião segue. Mirassol. Gol contra de Léo Oliveira, Mirassol 1. Ponte Preta. Golaço do Jean Dias, Ponte também 1. Central da bola. Fábio Chaib. Segue Água Santa 0, Portuguesa também 0, Noroeste 2, São Bernardo 3. Às 9h35 tem Corinthians e Santos. E amanhã às 7h30 da noite, o Guarani recebe o Novo Horizontino no Brinco de Ouro, com total cobertura CBN. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol. 16 minutos, Carlão de Freitas e o jogo, Carlão. Um jogo um pouco mais equilibrado. Em alguns minutos até uma trocação. Mirassol, Ponte Preta e tal, mas o Mirassol, claro, dominante. Agora, o Vitor Andrade, ele precisa ser um pouco mais objetivo, né? Ele pega a bola, às vezes ele dribla pra trás, leva um perigo danado. Acho que levou uma bronca do Danilo agora, porque driblou pra trás e permitiu aí que o Mirassol assustasse. Mas a Ponte vai conseguindo domar. É um jogo mais aberto, é um jogo mais franco, com o Mirassol levando mais perigo à defesa da Ponte, mas a Ponte, quando tenta escapulir, leva um certo perigo também. E vem para o campo de ataque, Mirassol, Yuri Castilho domina, escapa da grande área, tenta ali o domínio de bola, ele solta a bola mais atrás, soltou no apoio para Danielzinho, Danielzinho ajeitou na ponta direita, é para a chegada do Lucas Ramon, pintou o cruzamento na grande área, a bola passa por todo mundo, vai sobrando para Quinginaldo, ajeitou, soltou para Gabriel, afasta a marcação, Ponte Pretana tira, a bola vai sobrando pela ponta direita agora com o Jean Dias, ele já deu combate, solta a bola com o Léo Oliveira, tentou fazer a finta para cima da marcação do primeiro, a bola se perde em lateral depois do desvio do Neto Moura, lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança aos 17 minutos do segundo tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mexe a alteração. Neto Moura com a 25 foi embora, entrou o 13. O 13 se chama Diego Gonçalves, ele é meio atacante. Saiu o Cleison no Mirassol também com a 29. 29 Cleison foi embora, entrou ele, o camisa 10 do Leão, Chico, quem tá no jogo? O Mirassol mais ofensivo, Carlão de Freitas? Olha, mais ofensivo, com o Diego principalmente, né? Abre mão do Neto Moura e solta a equipe. E o Chico Kim mais criativo que o Cleison, né? O Cleison tem 1 contra 1, mas o Chico Kim tem uma capacidade maior de criar. Pedro Vilhena tá empolgado, Pedro Vilhena dominou, trabalhou pra ponta esquerda, solta a bola com o Jean Dias. Jean Dias abriu pra Danilo Barcelos, pra Victor Andrade, bom passe pra Arthur. Arthur, linha de fundo, pintou, cruzamento da grande área, afasta a marcação, tira, voltou pra Pedro Vilhena, tentou ajeitar de cabeça, tira a defesa do Mirassol. Vem pra fazer o corte, já solta a bola pra Yuri Castilho, tentou ali fazer ali o pivô, foi derrubado.
camisa 77 no Mirassol, o jogo tá parado. 18 minutos, é um segundo tempo, quase 20. Tá tudo igual, 1-1. E vem por campo de ataque o time do Mirassol, bola solta pela ponta esquerda. Vem com o Diego Gonçalves, ajeitou, puxou pra linha de fundo, pintou o cruzamento da grande área. A bola passa por todo mundo, vai embora a linha de fundo. É tiro de meta pra Macaca bater, Antônio Lupe. A bola, os jogadores do Mirassol pediram ali um toque no jogador da Ponte, né? Mas não aconteceu. Foi a primeira participação do Diogo Gonçalves, o camisa número 13. Diego Gonçalves. A bola pegou por último no braço do jogador da equipe do Mirassol, se perdeu pela linha de fundo, acerta o árbitro, tiro de meta pra Macaca. 19 minutos, é o segundo tempo, 1-1, tá tudo igual, Mirassol e Ponte Preta. A bola volta pro time da Ponte, Diogo Silva pegou pênalti, o goleirão da Macaca tá com moral. Ele levanta a bola lá pra chegada do Victor Andrade, a bola desviada pela marcação, se perde em lateral. Arremesso está marcado, é pra Ponte fazer a cobrança. Ponte vai com calma. E uma boa notícia é que a chuva deu uma trégua, né? Sim. Gramado ainda pesado, mas, aliás, o sistema de drenagem do Maião é impressionante, viu, gente? Porque choveu, assim, por muito tempo, né? Com um volume considerável. O gramado resistiu, que é uma beleza. Então, parabéns aí ao sistema de drenagem do Maião. A bola vai sobrando, volta pro time da Ponte, pela ponta direita com Pacheco. Pacheco dominou, tentou na tabela, no 2, ele chama ali o Jean Dias, vai pra finta, pra cima do primeiro, dominou, vai tentar a inversão, da esquerda pra direita, levantou a bola no campo de ataque, sai a defesa do Mirassol pra fazer o corte completa. A bola tá viva ainda no campo ofensivo do time da Ponte. Pedro Vilhena deu combate ali pra cima da marcação, a bola chega na ponta direita pra Negueba, coloca no campo de ataque pra Chico Kim foi pro solo, pediu a falta, resistiu, Chico Kim, segundo a arbitragem, a Ponte recupera a bola, mas com falta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 20 minutos jogados no segundo tempo em Mirassol. Tem um gol contra do Léo Oliveira, Jean Dias. Central da Bola. Campeonatos estaduais pelo Brasil, Campeonato Gaúcho, Avenida 1, Juventude também 1. No Goiano, o Atlético Goianiense está perdendo em casa para o Ouvidorense por 1-0. Já no Paranaense, Atlético Paranaense 0, Cascavel também 0. 21 minutos do segundo tempo, Léo, não vou nem dizer que o que Léo Oliveira fez agora, viu? Tanto que vai ser o último lance dele do jogo. Fez coisa feia ao tentar a finalização. Pois não, alteração, Lupe. Léo Oliveira, autor do gol contra do Mirassol, vai embora com a 55. Maguinho, com a número 2, vem pro jogo. Maguinho, lateral direito. E o Dudu vem aí também. Dudu com a camisa 8 no lugar do Pedro Vilhena. Pedro Vilhena vai embora com a 17. 8, Dudu tá no jogo. Vai tentar recuperar o meio-campo a Ponte agora com Dudu e Maguinho? Sai um jogador também que estava pendurado, né? Que fez o gol contra a Confiança lá embaixo. Com o Maguinho vai soltar um pouquinho mais, perde o Pedro Vilhena. Claro, até que fez uma boa partida, apareceu em alguns momentos de maneira ofensiva. E com o Dudu para recompor, né? Agora o Dudu tem que entrar sério, entrar legal no jogo, entrar para competir, não ficar dando tapa de 3 dedos de maneira desnecessária. E vem Mirassol para o campo de ataque, domina na ponta esquerda Danielzinho contra a marcação do Maguinho. Ele prefere o passe para João Vitor. João Vitor vem carregando para o campo de ataque, ele busca ali uma opção. Prefere o passe pela ponta esquerda com Alain Imperiur. Alain Imperiur soltou no comando pela ponta esquerda. Vem para fazer a finta, tenta o cruzamento da grande área. A bola desviada, chute de longe, pega Diogo Silva. Chiquinho já chegou, girou, bateu. O Diego Silva fez mais uma boa defesa, Lupe. Trabalhou no jogo, mais uma vez. Já pegou pênalti, já fez uma defesaça no último lance do primeiro tempo. E na primeira participação do Chico Kim, Diogo Silva trabalhou mais uma vez. Daqui a pouco, vem ele, Léo Gamalho. O Ibrahimovic brasileiro daqui a pouco em campo. E é o Vitor Andrade agora se estreando com o jogador do Mirassol, Danielzinho. Chegou com tudo ali o Danielzinho. O Vitor Andrade recebeu a falta. O jogo tá parado, falta marcada. 23 minutos é o segundo tempo para você curtindo o futebol aqui na CBN Campinas. Já tem Neoquímica Arena, tem duelo de Memphis contra Neymar, tem clássico no Campeonato Paulista. Oscar Ulisses vai dar o recado, tem Corinthians e Santos para você. E agora tem alteração no time do Mirassol, alteração dupla. Vai mexer mais uma vez, ele tá na área, Léo Gamalho. Camisa número 9 vem pro jogo. Daqui a pouco eu informo quem sai. Saiu 11 também o Negueba, entrou o 5. O 5 é o Rony. Rony é aquele ex-Corinthians, né? Que estava no Atlético Goianiense.
O Léo Gamalho também tá no jogo. Já eu informo quem deixou o gramado. Quem vem pro campo de ataque, o time da Ponte domina Maguinho, deixa, solta a bola no comando pra chegada do Pacheco. O Pacheco tentou passe, Rony recupera. Já trabalhou pela ponta esquerda pra Gonçalves, Diego Gonçalves. Ele dominou, trabalhou no meio, solta a bola pra Gamalho. Gamalho de primeira faz o passe pra Rony. Rony escapou a marcação no primeiro, vai tentar o levantamento lá pro campo de ataque. Ele girou, soltou por dentro, é falta. Falta marcada e uma falta perigosa pro time do Mirassol, Lupe. Frontal a meta do Diogo Silva, que já vai organizando a barreira. Jogadores da Ponte nem reclamaram da marcação da falta. Só confirmando, saiu o Gabriel com a 27, entrou o Léo Gamalho com a 9, além do Negueba 11 para a entrada do 5, Rony. É falta perigosa da entrada da área. O Mirassol vem pro abafa, Ponte se segura. 24 minutos ao segundo tempo para você, curtindo o Futebol Globo CBN Campinas. Falta marcada, uma falta perigosa agora contra o time da Ponte. Preocupação pro goleiro Diogo Silva, que vai fazendo uma partida impressionante. Fez uma baita defesa no primeiro tempo, uma falta do Reinaldo, e fez agora no segundo tempo uma baita defesa para defender o pênalti também do Yuri Castilho. Estaria dando a vantagem para o Mirassol neste momento. O Diogo Silva, por enquanto, o grande nome da Ponte na partida. 25 minutos do segundo tempo. É falta. São 4 homens formando a barreira da Ponte Preta. Autorizada a batida de longe para fora. Diego Gonçalves mandou com o pé direito, a bola subiu demais, Lupe. Diego Gonçalves, que teve uma trajetória no Botafogo, quando ainda não era SAF. E está no Mirassol desde a temporada passada. Passou também pelo Goiás. Ele foi para a cobrança da falta, até que pegou bem na bola, só que ela subiu demais e passou por cima da meta do Diogo Silva, goleiro da Macaca. Tudo igual no Maião, 1-1. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 25 minutos é o segundo tempo. Mirassol. Gol contra de Léo. Também Jean Dias foi pra casinha. Central da bola. Para o Scheibe. Campeonato Mineiro, Coelho abre o placar para o Atlético Mineiro contra o Itabirito, 1-0. O Cruzeiro vai empatando com o Democrata de Governador Valadares, 1-1. América 0, Aimorés também 0. E o Atlético está perdendo em casa para o Betim por 2-1. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. A bola volta pro time do Mirassol pelo campo de defesa do Mirassol. Tá a bola agora pra chegada do Danielzinho. Danielzinho recuou, soltou pra João Vitor. João Vitor pela ponta direita, tem Danielzinho mais uma vez aberto. O Mirassol troca passes, busca espaço, vem pro campo ofensivo, dominou, girou, soltou essa bola por dentro. Agora pra chegada do Rony. Rony até a ponta esquerda com Alan Periur. Ele já deixa a bola com o Reinaldo. Reinaldo vem no comando de ataque. Ele tenta jogar pela ponta esquerda, dominou, girou, escapou a marcação do primeiro, ainda ele na condução, trabalha por dentro, agora mais uma vez para Danielzinho. Danielzinho tem aberto o João Vitor pela ponta direita, é para ele o toque, vem para João Vitor. João Vitor girou na ponta direita para Lucas Ramon. Lucas Ramon, ele recua, trabalha com o Danielzinho, busca espaço, pintou o levantamento da grande área, a bola passa por todo mundo, vai embora. Tiro de meta para a Ponte bater agora com o Diogo Silva. E aí, Carlão de Freitas, 27 minutos do segundo tempo, 1-1, Carlão. Vai chegando naquele momento perigoso do jogo. A gente percebe uma Ponte Preta bem defensiva, esperando algum erro, esperando aí algum contragolpe para tentar fazer o gol, pelo menos desafogar a defesa, porque a pressão é intensa do Mirassol. Chico Kim já começa a aparecer, ele é um jogador de qualidade. A entrada do Léo Gamalho vai forçar a defesa a tomar muito cuidado com essa bola aérea. A Ponte vai precisar marcar muitas laterais. E vem Sérgio Rafael, rasga, recupera para o time da Ponte, já solta para Jean Dias, acelera Jean Dias, trabalhou pela ponta direita, passou Maguinho na ponta, ele preferiu o toque para Dudu, dominou, ajeitou, Victor Andrade pediu do outro lado para ele o toque, a bola desviada vai entrando, passa perto da trave, não entra, ela faz uma curva impressionante, que bola teimosa. Não quis entrar, Antônio Lupe. Jogada que começou com o Jean Dias, puxou o contra-ataque e acionou o Dudu. Ele segurou a bola, viu o Victor Andrade entrando livre pela esquerda e deu o passe. O Victor Andrade tentou cruzar, só que a bola desviou no João Vitor, ganhou um efeito e quase foi pro fundo da rede. Tem escanteio, a Macaca, o Alex Muralha, ele trabalha muito com golpe de vista, mas o golpe ainda é faixa branca.
tá no começo, sabe, do judô, começa com a faixa branca, depois vai pra cinza, azul e tudo mais, escanteio ponte. Levantamento da grande área, afasta a defesa do Mirassol na primeira tentativa, a bola volta reboteada, pintou, levantamento na área, afasta Léo Gamalho, rebote é para um Ponte Pretano, mas agora foi muito forte. Não vai chegar o jogador da Macaca, lateral, marcado é para o time do Mirassol fazer a cobrança. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. E vem pro campo de ataque o time do Mirassol. Domina, entrega pela ponta direita. 29 minutos do segundo tempo. Tá 1-1, tá tudo igual. João Vitor dominou, recolheu, escapa da marcação do primeiro. Solta a bola lateralmente. É pra chegada do Danielzinho. Danielzinho pra Alain Periur. Alain Periur trabalhou pela ponta esquerda pra Reinaldo. Reinaldo escapou, deixou a marcação pra trás. Pintou, levantamento da grande área. Diogo Silva. Segura firme, Diogo Silva. E agora o Arthur se desentendendo com o Danilo Barcelos, hein? Arthur e Danilo Barcelos se desentendendo, ô louco, Lupe! É, clima tenso entre os brothers, eles que estão fazendo a dobradinha pela esquerda, dessa vez um foi cobrar o outro, não gostou, e aí começou um bate-boca, mas aparentemente tá tudo bem. Jogada corajosa do Diogo Silva, que saiu nos pés do Emerson para fazer a defesa. O posicionamento de um dos dois estava errado e por isso veio a cobrança do Danilo Barcelos pra cima do Arthur. Ué, é coisa de jogo, né? Que o Arthur é um cara muito pilhado. E o Barcelos também. É, o Barcelos um pouco menos, né? Mas é um cara experiente também, capitão, não leva desaforo pra casa. Então, de vez em quando acontece, né, cara? Duas referências, né? Duas normal. referências desse time, 2 líderes, né? Principalmente o Barcelos, mas o Arthur também é um cara importante. Faz parte, claro, mas não pode perder a concentração, né? De repente vai que o árbitro, opa, vou amarelar os dois por indisciplina e tal. Então tem que tomar cuidado. 30 minutos é o segundo tempo pra você. A bola volta pra Danielzinho, pro time do Mirassol. Trabalhou com Chiquinho. Chega o Kim pra João Vitor. João Vitor domina, tem aberto ali o Danielzinho pra ele. Toca, Daniel recebeu. Chico Kim pediu, mas ele prefere o passe pra Lucas Ramon. Lucas Ramon dominou, trabalhou com Chico Kim contra a marcação do Victor Andrade, que faz a falta. Victor Andrade comete a falta pra ser o do 10 do Mirassol. Vai pintar a bola na área, Lupe. E vai pintar a substituição na Macaca. Daqui a pouco Everton Brito. Everton Brito vem no segundo tempo, é a terceira mexida, né, do técnico Alberto Valentim. Vai embora o Victor Andrade. A última participação dele no jogo foi a falta em cima do jogador do Mirassol. Victor Andrade, 29, 31 tá fora. Vem o Everton Brito com a 29 pro jogo. Fez um bom jogo, o Victor Andrade, Carlão? É o cara do desafogo, né? Às vezes eu acho que ele dribla de uma maneira desnecessária, precisa soltar a bola com um pouco mais de rapidez, mas fez um jogo razoável. E vem agora a falta marcada pro time do Mirassol para fazer a cobrança pela ponta direita. Reinaldo, autorizada, é a bola venenosa do Reinaldo, hein? Bola venenosa do Reinaldo, tem que tomar cuidado que já deu um gol contra agora pro time da Ponte. Lá vem Reinaldo, levantamento, a bola desviada, passa, vai embora, linha de fundo, é escanteio. Ela foi fazendo uma curva danada, passando, desviando no meio do caminho, Lupe. E quase surpreendeu o Diogo Silva. Ela balançou a rede, só que do lado de fora teve um desvio no meio do caminho. Escanteio pro Mirassol, Reinaldo na bola. Autorizado, vem Reinaldo, sempre numa batida venenosa. Reinaldo, autorizado, pintou, levantamento na boca do gol, buscava Léo Gamalho, sobe de cabeça João Vitor. Ele tenta o desvio, manda a bola pra linha de fundo, agora tiro de meta, Lupe. É a segunda vez que a defesa do Mirassol estava se aventurando no ataque e ganha da defesa da Ponte. Foi o João Vitor que subiu mais do que o Sérgio Rafael e cabeceou por cima da meta do Diogo Silva, que não tem pressa. Aliás, torcida da Ponte marca a presença lá no Maião. Por enquanto está comemorando esse empate com a equipe da casa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 32 minutos do segundo tempo no Maião. Mirassol 1. Ponte Preta Também 1. Central da Bola. Tem clássico também no Campeonato Carioca nesta noite, no Estadual do Rio de Janeiro, no Maracanã, 9h30 da noite, tem Flamengo e Botafogo. Já pelo Campeonato Gaúcho, às 10 horas da noite, isso mesmo, 10 da noite, tem São Luís e Internacional. 10 da noite. Futebol Globo CBN. Acaba meia-noite o jogo. Pô, imagina o Fábio Charb dos caras lá, velho. Ele tá desesperado. E o Júlio Nascimento vai comer o pé depois, cara. É verdade. Vai sair 2 da manhã, a galera do GE. Amarelo vai pro Emerson, 18. Retardou o início do jogo
e ele tava pendurado. É mais um que fica fora do jogo contra o Botafogo no próximo sábado, 4 da tarde, no Moisés Lucarelli. É o volante barra zagueiro que vai bater o tiro de meta e fica enrolando até tomar um cartão. Pendurado, né? Será que foi? Eu não sei de nada. Eu também não Fica tô no sabendo. ar. 33 minutos é o segundo tempo. A bola volta para o time do Mirassol. O Reinaldo afasta o perigo, tira dali. Antecipa a defesa da Ponte, recupera, tentou Maguinho de primeira, bola desviada, volta para Sérgio Rafael, soltou para Pacheco para Maguinho. Maguinho tentou o passe, a bola volta para o time do Mirassol que recupera. Afasta o perigo, tira dali, não quis saber de brincadeira o Rony. E ali o Léo Gamalho tá com pressa. 34 minutos é o segundo tempo. Você pode participar, mandar a sua mensagem pro nosso WhatsApp, fique à vontade. 991869070, 991869070. E você que tá chegando também já na expectativa do jogo do Corinthians contra o Santos, já, hein? Já vamos pra Neoquímica Arena, porque tem Memphis contra Neymar aqui na CBN. Ele é quem dá o recado pra você. A bola volta pro time do Mirassol. Reinaldo domina, puxa pra linha de fundo, vai tentar o levantamento na grande área. Chega antecipando na cobertura, defesa na Ponte. Atrapalha a jogada do Mirassol e ganha um lateral a Macaca. Foi inteligente agora ali o Sérgio Rafael junto com o Maguinho. Eles ganham um lateral, o arremesso está marcado. É para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de defesa. 34-30 é um segundo tempo para você. Ponte abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo com o Jean Dias, um golaço de fora da área. No lance seguinte, o Léo Oliveira fez contra e acabou empatando. E ainda o Diego Silva pegou pênalti. Everton Brito domina pro time da Ponte, solta a bola pela ponta esquerda agora com o Arthur. Arthur tocou atrás, vai bater, trava a defesa do Mirassol na tentativa do Dudu. A bola volta pela ponta direita, volta para Jean Dias. Ele faz a finta na jogada característica, puxou para a perna esquerda, ajeitou, soltou para Lucas Cândido. Lucas Cândido vai girando até Danilo Barcelos. Barcelos para Arthur. Arthur domina, pede a passagem de algum companheiro, vem na aproximação ali. O jogador Jean Dias, ele prefere o passe e volta, recomeça para o time da Ponte Preta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos é o segundo tempo em Mirassol. Mirassol! Tem um. Ponte Preta! Tem um. Central da bola. No Alfredo de Castilho, em Bauru, 34 minutos da segunda etapa, o Noroeste segue perdendo para o São Bernardo por 3-2. Lá em Diadema, Água Santa 0, Portuguesa 0. E às 9h35, Oscar Ulisses dá o recado aqui para você no grande clássico da noite. Tem Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Pode ligar que aqui tem jogo. Yuri Castilho dominou, deu pra Léo Gamalho de peito pra fora. Tiro de meta, Lupe. E o jogo já estava parado. O assistente pegava a posição irregular ali do jogador do Mirassol na tentativa do cruzamento pro Léo Gamalho, que mandou de peito por cima da meta. Parecia o Carlão no futebol ali, né? Parecia, né? Só que ele tava com mais dificuldade porque ele tava quase que agachado para fazer a finalização de peito. Carlão é muito mais talentoso. Habilidoso. Quando o assunto é futebol. E daqui a pouco vem mais uma mexida do Eduardo Barroca, hein? Mas dá? É a última, tem mais uma. Ele parou duas vezes e mexeu quatro. Tem mais uma mexida. É cria, hein? Quem que é? Da avó. Ah, da avó vem pro jogo. Cria do Guarani, né? Cria do Guarani. E vem pro campo de ataque, Everton Brito, ajeitou, soltou, Jean Dias, pra Dudu, toque pra trás, na casinha! Gol da Ponte anulado. Impedimento marcado do Dudu. O jogo tá parado, Lupe. E tava um pouquinho à frente o camisa 8 da Macaca. O Dudu recebeu pelo lado esquerdo, em posição irregular, fez o cruzamento, o Maguinho mandou pra rede, só que na origem do lance, Dudu estava em posição irregular, aí vai traçar a linha, vem o VAR, traça a linha, nem precisa, a imagem já diz muito sobre o lance, Dudu estava à frente da linha defensiva do Mirassol, o gol vai ser invalidado. Mas foi no detalhe, hein? Foi no detalhe, boa jogada da Ponte.
Macaca vai tentando alguma coisa ainda no jogo, hein, Carlão? E assim que tem que ser, aproveitar as brechas, aproveitar o contragolpe. O Mirassol vai se expor, isso é natural. O Mirassol precisa da vitória para consolidar aí a classificação à próxima fase. Agora, cabe à Ponte muita concentração defensiva, evitar estes erros, evitar de repente até essa saída de bola ali na proximidade da área e aproveitar este contragolpe, desafogar o sistema defensivo, de repente dar uma estocada aí para ganhar o jogo. Mexe. Yuri Castilho tá ali pedindo desculpa pra torcida, né, Lupe? Pediu desculpa porque errou o pênalti, né? E, consequentemente, o Mirassol não está na frente do placar. E vai ter 2 trocas na Ponte Preta. Sai o 7, o Jean Dias, e entra o camisa 77. O Bruno Lopes. Tá faltando um 7 ali na... Não, tá saindo... Não, é o 27. Tá saindo 7. Não vai mudar nada, tá bom? Ih, que confusão que virou. Nossa. Saiu o Pacheco com a 28, entrou o 27, o Luiz Felipe. Luiz Felipe com a 27 está no jogo no lugar do Pacheco com a 28 e saiu o Jean Dias com a 7, entrou 77, o Bruno Lopes na Macaca. No Mirassol foi embora o Yuri Castilho, pediu desculpas para a torcida, perdeu o pênalti, entrou o Matheus Davó com a 7. Perfeito, então são as últimas alterações na partida e vem Davó pro campo de ataque e tenta na primeira vez, desarmado pelo Luiz Felipe. Luiz Felipe entrou no jogo, soltou no meio, perdeu. Passe errado na sequência. Chega ali agora para cometer a falta. O Dudu para a jogada em cima do Reinaldo. O jogo tá parado, falta está marcada. E aí, Carlão, as últimas alterações do professor Alberto Valentim. Gastando aí as últimas fichas, né? O Luiz Felipe entra no lugar do Pacheco. Talvez o Maguinho volte para lateral direito. O Luiz Felipe na posição de origem dele como um meio-campista. E o Bruno Lopes no lugar do Jean Dias. Jean Dias cansou, jogou muito, aliás. Foi um personagem importante da Ponte. E o Bruno entra para tentar fazer as vezes do camisa 7. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 40 minutos é um segundo tempo pra você aqui na CBN. Mirassol. Ponte Preta. Também tem Central da Bola. Fábio Chaib. Campeonato Paranaense, olha só a situação do Paraná Clube tradicional do futebol brasileiro. Mais uma vez o Paraná está perdendo para o Cianorte por 1-0 e o Paraná é o lanterninha do Campeonato Paranaense na penúltima rodada. Na última rodada tentando se livrar do rebaixamento, mais uma vez a segunda divisão do Campeonato Paranaense. O Paraná tem um clássico contra o Curitiba, viu, Júlio? Futebol Globo CBN. Amarelo. Vai. Alberto Valentim reclamou, amarelou. Treinador da Macaca recebe cartão no jogo. A bola volta pro time do Mirassol. Alain Periur vem pro campo de ataque, solta a bola. Saudade, Chaib, ou não? Periur? Pereira foi bem naquela Libertadores, né? Foi o Emerson Santos ou não? Era ele? Exatamente. Olha aí, os dois amigos, em campo, tá vendo? Tem muita história aqui hoje no jogo, viu, Fábio Chaib? Tem que respeitar. Né? Todo mundo desconhece, né, cara? Tem que ter respeito, né? Por isso tem que ter muita harmonia, assim. Não, isso aí às vezes nem sempre, né? Jogadores que respeitam. É isso aí, tem que se respeitar sempre. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, porque aqui tem jogo e respeito. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Gabigol e Leandro são amiguíssimos. E vem pro campo de ataque, domina, solta a bola pela ponta esquerda, volta no comando agora Dudu, bom jogador Dudu, soltou para Everton Brito, ele gira pela ponta esquerda, busca a referência, tenta o levantamento pro campo de ataque, deu certo, a bola chegou, o toque do Bruno Lopes para Dudu, invadiu grande área, chegou desequilibrado na hora de bater. Que jogada bem trabalhada pela Ponte, Lupe. Jogada bonitinha, né? Porque o Everton Brito acionou pelo lado ali o Bruno Lopes, que deu o passe em profundidade pro Dudu, mas ele chegou naquele tradicional catando cavaco, tropicando na bola. Faltou equilíbrio, não dominou, saiu com bola e tudo, tiro de meta pro Alex Muralha, goleiro do Mirassol. A bola vai saindo em linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado, 42 minutos. 1-1, tá tudo igual. A bola volta pelo campo de ataque do time do Mirassol, domina pela ponta esquerda, tenta sair jogando agora o Kingnaldo. Kingnaldo domina, faz o passe por dentro para a chegada do Danielzinho. O Danielzinho girou, soltou para João Vitor, ele trabalha a bola por dentro, rola a bola para Danielzinho para Alain Periur na outra ponta para a chegada agora do Reinaldo ajeitou na entrada da área, era pro Chico, Kim foi desarmado, a bola volta para Dudu escapou, faz a finta, foi muito forte agora o passe.
acabou errando ali na execução. A bola fica de graça. É pro time do Mirassol sair jogando pelo campo de defesa. A bola volta agora jogada trabalhada pelo Danielzinho. O Danielzinho dominou, soltou por dentro, trabalha agora com Alain Imperiur para Reinaldo. Reinaldo girou até a ponta esquerda, a bola chega no Chiquinho para Danielzinho. O Danielzinho tem aberto pela ponta esquerda. O Reinaldo vem para jogada na linha de fundo. Puxou, vai tentar bater de longe, travada, a bola volta no rebote para Ponte. Everton Brito puxa o contra-ataque, agora solta a bola no comando para a chegada do Dudu. Dudu adiantou demais, foi só elogiar, hein, Dudu. A bola volta para Chiquinho na ponta esquerda. É o Lucas Ramoa, na verdade, quem tá na outra ponta, tentou fazer a finta, foi derrubado, pediu falta, a arbitragem manda seguir. A bola fica de graça agora pelo campo de defesa da Ponte, vai chamar a falta ali, jogadores da Macaca, falta marcada, o jogo tá parado. 43, quase 44. E aí, Carlão, com esse resultado? Ponte vai para 16, tem que secar o Palmeiras amanhã. O jogo está em aberto ainda, né, Júlio? O Mirassol leva muito perigo, a Ponte, hora ou outra, dá alguma estocada ofensiva que assusta também os donos da casa, mas o Mirassol tá vivo no jogo, mas a Ponte, pela luta, pela entrega, não merece perder o jogo, mas a gente sabe que a pressão tá grande, mas se trouxer o pontinho aí vai ser de muita importância para a sequência. Apesar de não alcançar, né, se empatando, a Ponte não alcança aquela sequência de 4 vitórias que não acontece desde 2013. Mas é uma campanha muito sólida da Ponte, né? 16 pontos. Sim, e se configurar esse resultado, Júlio, diante do Mirassol forte, né? Que nós falávamos, né? A diferença hoje de patamar, uma equipe que vai disputar a Série A, uma equipe com investimento até maior, com jogadores de nível de Série A. Se confirmar esse resultado, é um grande resultado nesta trajetória muito positiva da Ponte, principalmente longe de Campinas. E o São Bernardo ainda vencendo, né, Fábio? Exatamente, Júlio. 43 minutos da segunda etapa lá em Bauru, Noroeste 2, São Bernardo 3. Neste momento, São Bernardo distancia na liderança do grupo D. Abre 4, né? Abre 4 pontos da Ponte Preta e o Palmeiras ficando fora, né? E vem pro campo de ataque, bola cruzada na área, desvio na casinha. Mas tá impedido. Jogo parado, impedimento marcado, não tava valendo nada, Lupe. Era o Davó que tava aprontando ali pra defesa da Ponte Preta. A jogada, a bola já tinha saído pela linha de fundo no cruzamento do Rony. E o Davó foi quem mandou a bola pra rede. Mais 6 minutos. Olha, teve gente que assoprou. Essa bola aí saiu no detalhe. Não, engraçado que no primeiro momento, Júlio, Lupe, ficou nítido que a bola saiu. Mas aí na hora do replay vai que, né? Aí o VAR chama. Vamos até 51 minutos. Já tem Corinthians e Santos, é o clássico na Neoquímica Arena com Oscar Ulisses. Neymar, Memphis. Neymar chegando na Neoquímica, quem você viu o tamanho da JBL do homem? É clássico e vice-versa. A bola vai sobrando agora pro time do Mirassol que não desiste. O jogo é bom em Mirassol, o jogo é pegado, dois times que estão buscando a vitória. A bola volta para João Vitor. O João Vitor dominou, girou por dentro, a bola volta agora para Rony. Rony tentou o passe para Davó na velocidade. Davó antes dele, do Barcelos. Colocou toda a velocidade que existia ali, todo o fôlego restante, o Barcelos para tirar a bola na sequência, o Arthur também afasta a marcação, bola volta para Danielzinho, ajeitou, bom passe para Rony, toca mal, contra-ataque da Ponte, Luiz Felipe acelerou, trabalhou com Everton Brito, 3 contra 3, Everton Brito trabalhou, faz o passe para Bruno Lopes de frente pro gol, ajeitou o Maguinho, invadiu grande área, deu para trás, o toque de cabeça na casinha! Da Macaca! Dudu! Um contra-ataque de manual, 47 minutos do segundo tempo. A Ponte não se entregou em nenhum momento. A Ponte não desistiu em nenhum momento. A bola chegou no Dudu na pequena área de cabeça, ele apenas empurrou. Dessa vez valeu, Dudu! Dessa vez valeu, Ponte. 47 minutos, 47 em Mirassol. Mirassol. Ponte Preta. 2. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Se você abrir o Google e colocar manual de contra-ataque no futebol, com certeza esse contra-ataque da Ponte vai ser ali uma das primeiras no resultado de pesquisa, porque a Ponte foi muito bem, aproveitou que o Mirassol estava superando, estava
tentando o gol. E aí, o Bruno Lopes puxou um contra-ataque. Ele jogou a bola lá do lado direito pro Maguinho, que fez o cruzamento na cabeça do Dudu, que mandou a bola pro fundo da rede. Dudu marca o primeiro gol dele na temporada, o segundo da Ponte no jogo. Tá no placar do Maião. Mirassol 1, Ponte Preta 2. 48 minutos, mais 3 a serem jogados. A Ponte está conseguindo a 4ª vitória seguida. E com muito mérito, Carlão de Freitas. Rapaz, aquele contragolpe que nós estávamos falando desde o início do jogo, ele saiu de uma maneira muito efetiva, né? Uma troca de passes interessante. A chegada do Dudu como volante, pisando na área, a inteligência do Maguinho, do Bruno Lopes e o Everton Brito, né? Que abriu, né? Percebeu o corredor ali mais pro lado direito e forneceu a bola pro Bruno, dar o tapa pro Maguinho. Realmente um contragolpe maravilhoso, sensacional, que vai valendo a vitória pra Macaca até aqui. A Ponte vai conseguindo numa partida espetacular, um jogo muito legal no segundo tempo. Se o primeiro tempo foi chato, o segundo tempo foi muito legal. E o Mirassol vem pro campo de ataque, levantamento na grande área, afasta a defesa da Ponte. Everton Brito na velocidade, arrasta, trabalha pela ponta esquerda, a bola sai em linha lateral. Rony tem pressa pro Mirassol, pressão do Mirassol agora. Danielzinho, Mirassol se manda, vai embora. Léo Gamalho tá perdido na grande área, pintou levantamento, afasta a defesa, Ponte Pretana tira dali. 49 minutos. Faltam 2. Água Santa, Noroeste, Guarani e por enquanto o Mirassol. Desde 2013 a Ponte não vencia 4 jogos seguidos na primeira divisão do Campeonato Paulista. E o Fábio Scheibe tem um detalhe, pois não, Fábio? A situação do grupo D da Ponte Preta neste momento tem o São Bernardo 19, a Ponte com 18, Palmeiras 13 pontos, o Palmeiras ficando bem distante dos dois. E na classificação geral, a Ponte Preta é a terceira colocada com 18 pontos ganhos, o Corinthians líder 22, o São Bernardo 19 e a Ponte em terceiro. Sempre sobra para um grande, né? Ano passado foi o Corinthians, ano retrasado Santos. Palmeiras está numa situação, não é tão fácil assim não para recuperar. Mas é claro que é um dos grandes times do Brasil, tem muita força para vencer os próximos jogos, o Palmeiras. 50 minutos, falta 1 para acabar. Olha a blitz do Mirassol. Todo mundo no Mirassol no ataque. Domina pela ponta esquerda, Reinaldo vai tentar o cruzamento contra a marcação de 2 jogadores da Ponte. Conseguiu cruzar, Sérgio Rafael não consegue tirar na primeira, a bola volta ainda na ponta direita. Ajeitou, Lucas Ramon rolou para trás. Vem para fazer o corte, afasta Dudu. Completamente soberano desde que entrou no segundo tempo, Dudu. Entrou sério, né, Júlio? E já tinha feito um baita passe pro Maguinho no gol anulado, hein? Dudu tá jogando muita bola e o time da Ponte bem cansado. Jogadores da Ponte com demonstração de muito cansaço físico. Falta pouco, a arbitragem tá vendo alguma coisa. E deu mais um de acréscimo. O árbitro tá pedindo pra esperar. O VAR chamou pra alguma coisa. O que seria? 51 minutos. Nada! Segue o jogo, a bola volta para Rony pela ponta direita. Rony ajeitou, soltou para Lucas Ramon. Lucas Ramon levantou na grande área. Para Léo Gamalho, tentou o domínio, afasta a marcação, tira. A bola volta para Dudu. Passou pela ponta direita, Maguinho na alta velocidade. Maguinho lançado de primeira para Everton Brito. Aparentemente impedido, a arbitragem deu sequência. Everton Brito de frente pro gol, bateu travado. E agora subiu a bandeira, Lupe. O Everton Brito, ele estava muito adiantado no passe do Dudu, lá do lado direito pro meio da área. A jogada terminou, a bola foi pela linha de fundo e a assistente pegou a posição irregular do camisa número 29, Everton Brito. E não tava, hein? Vai acabar o jogo. 40 segundos. Vai acabar a partida. Lucas Cândido arranca, vem pro campo de ataque, ele faz o passe para Everton Brito. Everton Brito vai puxar pro fundo ou vai para dentro? Everton Brito segura, prende a bola, solta para Lucas Cândido. Apita o árbitro! Mirassol! 2 para Macaca, vitória espetacular da Ponte fora de casa. Júlio Nascimento. 4 vitórias seguidas. A Ponte vai a 18 pontos. O mata-mata é logo ali, Fábio Scheibe. Central da Bola.
É isso aí, Júlio Nascimento, 9h27. Que vitória da Macaca, vitória importantíssima, 2-1 pra cima do Mirassol. Vitória essa que crava a Macaca como postulante real a uma vaga na fase final da competição. A Macaca, neste momento, é a segunda colocada do grupo D. O São Bernardo tá vencendo o Noroeste, também é o líder, tem 19 pontos. A Macaca, Ponte Preta, segunda com 18. O Palmeiras, que ainda joga, tem 13 pontos ganhos. A Macaca se distanciando bastante aí, carimbando então uma possibilidade de jogar a próxima fase do Paulistão. Neste momento, a Macaca enfrentaria justamente o São Bernardo, jogo único fora de casa. Antônio Lupe, saída dos jogadores, vitória importantíssima da Ponte Preta, hein, Lupe? Importantíssima, a Ponte continua sem perder, jogando como visitante na temporada 2025. Agora são 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. Impressionante. Jogando fora de casa. Quem foi eleito melhor em campo foi o Dudu, autor do segundo gol, eleito pela equipe de transmissão da TV, que tem os direitos do Campeonato Paulista. A Ponte volta a jogar sábado contra o Botafogo no Moisés Lucarelli. Emerson e Léo Oliveira estão suspensos e fora do jogo. A CBN dá o recado pra você então no próximo sábado, Ponte Preta e Botafogo. Seu destaque final então, Luvi, agradecendo a você mais uma vez, muito obrigado, viu? De nada. Valeu. Um abraço também a Júlio Nascimento, que narrou essa vitória importantíssima. A quarta, é isso, Júlio? É. E algumas narradas por este locutor aqui. Grande abraço, Fábio Chaib. Até a próxima. Até a próxima, um grande abraço. 9h28. Olha só a Macaca, olha só a Ponte Preta aí no campeonato. Tá surpreendendo, hein, Carlão? Verdade, Fábio Chaib. Não era proibido vencer em Mirassol, apesar de circunstâncias adversas, apesar da diferença técnica entre as duas equipes, mas uma Ponte muito concentrada defensivamente, conseguiu errar pouco, né? E na parte final, no segundo tempo, notadamente, o contragolpe que a gente tanto falou, ele acabou encaixando e a Ponte venceu o jogo através desta jogada. Uma jornada importante aí da Macaca, da Alvinegra Campineira. Amanhã a gente fala mais então no CBN Esportes, às 11 da manhã no Arena CBN também, porque agora você, ouvinte CBN, fica com o grande clássico da rodada, 9ª rodada do Paulistão, que tem Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Oscar Ulisses vai dar o recado aqui pra você, você confere na CBN. Lembrando também que amanhã, 7h30, o Guarani entra em campo para encarar o Novo Horizontino. A CBN também conta a história dessa partida. Agradecendo a você que esteve com a gente na companhia, pela parceria, muito obrigado. Nos vemos então amanhã no CBN Esportes. Valeu, fica agora então com Corinthians e Santos, direto da Neoquímica Arena. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas.